Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 20 capítulo 6 Extermínio de monstros marinhos. Estou realmente ficando louco. Um suspiro fluiu naturalmente. O motivo da angústia de Ark foi o SOS de Sid. O que? Você se atreve a dizer isso agora? Algum tempo atrás, a voz de Ark ecoou pelo lobby do Global Exos. Ele não pôde deixar de gritar. É caminha. Ele Lariete Nin. Sid gaguejou de pânico e se escondeu atrás de Lariete. As pessoas no saguão enviaram-lhes olhares enquanto se perguntavam o que estava acontecendo. Mas Ark não viu os olhos daquelas pessoas. A notícia que Sid lhe contou foi muito chocante. Era sobre o desaparecimento do Gold Druin de Ark. 2 dias atrás, ele havia concluído seu primeiro negócio com sucesso em seu Tandal e estava voltando para o porto de Rueben quando foi comido por um monstro marinho não identificado. Todas as esperanças e sonhos de Ark foram colocados no Gold Druin. Naturalmente, ele comprou os navios mais rápidos e revestiu o casco com vários tipos de proteções mágicas para garantir um comércio rápido e seguro. Todas essas despesas custam pelo menos 40 mil ouro. Também estava carregado com dezenas de milhões de ouro em produtos comerciais de seu Tandal. Tudo isso se tornou refeição para um monstro marinho. A notícia que Ark ouviu do nada não fazia sentido. Sid tremeu atrás de Lariete, que parecia confusa, mas disse: acalmar, não é culpa de Sid Nin. Sim, mas... Ark tentou dizer mais alguma coisa com uma expressão de raiva, mas apenas suspirou e assentiu. Isso mesmo. Como disse Lariete, ele não podia culpar Sid. Ele navegava sem problemas quando um monstro apareceu e engoliu o navio. Embora Sid soubesse que monstros apareciam naquela área, até agora ele nunca tinha visto monstros aparecendo naquela rota. Portanto, Sid não poderia ser culpado pelo problema. Não há tempo para pensar de quem é a culpa agora. Não houve um pouco de sorte? Felizmente, ainda faltava algum tempo para que o sonho dourado de Ark fosse concluído. De acordo com Sid, o monstro era tão grande que engoliu Gold Druin com uma só mordida. Portanto, era provável que Gold Druin tivesse chegado ao estômago do monstro em perfeito estado. Ele investiu muito dinheiro no revestimento mágico, então ele deveria sobreviver por um tempo no estômago. Nesta situação, ainda há uma chance de recuperar o Gold Druin. Claro, havia um limite para quanto tempo o revestimento mágico poderia durar no estômago do monstro. Se Gold Druin fosse digerido, seriam 40 mil ouro voando. Sid conseguiu sobreviver, mas não tinha como entrar em contato com Ark, então teve que percorrer todo o caminho até o Global Exos. Tenho que encontrá-lo antes que meu sonho se transforme nos excrementos daquele monstro. Ele não prestou mais atenção em Sid e Lariete. Ark voltou para sua casa imediatamente e entrou na unidade. Embora a identidade exata fosse desconhecida, o monstro marinho que engoliu Gold Druin era enorme. O lugar também ficava no meio do oceano. Por mais urgente que fosse, como ele poderia lidar com isso depois de nadar até lá? Ark precisava fazer seus próprios preparativos antes de enfrentar o adversário. No momento em que ouviu o monstro marinho, a Marinha Seu Tandal veio à mente. A Marinha Seu Tandal tinha muita experiência no combate aos piratas. Justiceman e os membros da reabilitação eram os líderes do grupo autônomo para que ele pudesse pedir ajuda. Então Ark foi até Isabel e pediu ajuda à Marinha Seu Tandal. Mas ocorreu um problema no qual ele não havia pensado. A água em que o monstro marinho apareceu estava em Sudenberg. Se a Marinha Seu Tandal entrasse nessas águas, poderia surgir um sério problema diplomático. Então ele voou para o porto de Ruben e pediu uma conversa direta com o senhor para resolver o problema. Como ele também era um nobre, ele pôde encontrar-se com o senhor imediatamente. Mas, ouvi falar da reputação de Sir Ark. Embora eu gerencie áreas relacionadas ao mar, sinto muito. Eu gostaria de ajudar você, mas não posso julgar seu pedido. A única pessoa que pode concordar em permitir tropas estrangeiras nestas águas é Sua Majestade o Rei. Então você poderia perguntar ao rei por mim? Claro que posso fazer isso, mas é melhor não esperar muito. Hoje em dia a situação política, tanto interna como externamente, não é muito calma. Seria difícil aceitar tropas estrangeiras em águas territoriais nesta situação. Mesmo que seja aceito, terá que ser decidido em uma reunião entre aristocratas e pode levar mais de uma semana. Ark instantaneamente ficou sombrio depois de ouvir a resposta de Reuben. Não importava quanto revestimento mágico ele colocasse no Gold Druin, era impossível suportar o estômago do monstro por mais de uma semana. Já se passaram 2 dias na realidade, então ele não tinha apenas mais alguns dias? Além disso, não há garantia de que o resultado seja positivo. Ark ficou preocupado por um tempo antes de fazer uma sugestão. Então, e as tropas de Reuben? Como senhor encarregado das águas próximas, você também não teria uma marinha. O monstro marinho está a 1 dúzia de milhas náuticas, 1852 metros, de Reuben, por isso não há garantia de que não atacará o porto. É claro que lutaremos se isso acontecer. Mas o senhor de Ruben colocou um dedo cansado na testa e respondeu. Com base nas notícias, esse problema não ocorre apenas no mar depois que os obeliscos negros apareceram no continente. Monstros não identificados foram infestados por Sudenberg. Muitas aldeias e pessoas sofreram sérios danos. Paramos os danos causados pelos monstros marinhos por enquanto, mas esse não é o caso em terra. Portanto, a maior parte das tropas de Reuben foram enviadas para as aldeias atacadas. Os obeliscos negros e monstros não identificados de que o senhor Reuben falou também foram mencionados por Home Van. Mais uma vez ele percebeu que o bug teve um impacto enorme no Novo Mundo. De qualquer forma, a reviravolta do continente não era importante para ele no momento. A coisa mais importante para Ark era recuperar seu Gold Druin antes que fosse tarde demais.
Não tenho escolha a não ser deixar ir. Ark pensou com desespero ao sair do castelo do senhor. Ark, como foi? Está feito? Ele havia chegado a Helben com Isilron e recebeu um sussurro dele depois que Isilron terminou de se livrar do tesouro da masmorra secreta da Guilda dos Comerciantes. Não, houve um pequeno problema. Realmente, eu pensei assim. Com base no que ouvi da Guilda dos Mercadores, o continente não é comum atualmente. Achei que não seria fácil permitir que a Marinha Seltandal entrasse nessas águas ou emprestar tropas do porto. Mas não há necessidade de fazer isso. Não há necessidade? É difícil descrever, então vem até a Guilda dos Comerciantes por enquanto. Ark ouviu as palavras de Isilron e visitou a Guilda dos Comerciantes. Após a ascensão de Seltandal, Helben se tornou o centro do comércio, então havia uma guilda de comerciantes especialmente grande. O prédio da Guilda dos Comerciantes era várias vezes maior que a Guilda dos Guerreiros e o Instituto de Magia próximo a ela. Mas quando ele chegou à Guilda dos Comerciantes, havia estranhamente muitos guerreiros e mágicos reunidos em frente ao prédio como uma nuvem. Ark, você veio? Isilron abriu caminho no meio da multidão e acenou com a mão. Sim, mas por que há tantas pessoas? E o que você quer dizer com não há necessidade de solicitar ajuda da Marinha? Se você olhar para isso, você entenderá. Isilron apontou para um quadro de avisos em frente à Guilda dos Comerciantes. Era o quadro de avisos que a Guilda dos Comerciantes usava para dar informações sobre os preços atuais das áreas vizinhas. Mas agora um tipo de aviso completamente diferente estava colado nele. Comissão para investigar o desaparecimento na Cordilheira Uldum. 2 dias atrás, houve um relato de que um líder de guilda, Berdin, desapareceu na Cordilheira Uldum. Com base no relatório do inspetor enviado para a montanha, vários monstros não identificados apareceram e parecem estar invadindo vários lugares. Portanto, a Guilda Mercantil Medusa está contratando mercenários para investigar este incidente. Asterisco caçadores com habilidades de rastreamento e detecção, bem como ladrões, têm prioridade máxima. Dificuldade. Número de pessoal a recrutar, 60 pessoas. Atualmente 52 candidatos. Pagamento, 30 ouro. Matar o chefe com sucesso mais 10 ouro. Comissão para investigar a frota de transporte desaparecida. Ontem, uma frota de transporte da Guilda Medus deixou Bristania apenas para desaparecer a 85 graus de latitude no norte. Atualmente nenhuma informação relacionada ao desaparecimento da frota foi confirmada. A Guilda dos Comerciantes determinou que provavelmente foi apreendido por piratas. Assim, o quartel-general está organizando uma frota armada para investigar o desaparecimento e exterminar os piratas, se necessário. Recrutando guerreiros para ajudar a Guilda dos Comerciantes. Asterisco a marinharia ou conhecimento para dirigir navios é uma vantagem. Dificuldade. Número de pessoal a ser recrutado. 800. Atualmente 785 candidatos. Pagamento. 40 ouro. Sucesso mais 15 ouro. Eu vejo. Os olhos de Ark brilharam quando ele confirmou o recrutamento mercenário. Ark havia esquecido uma parte importante da confusão causada por monstros não identificados aparecendo repentinamente em Sudenberg e ao redor de Helben. Quem receberia o maior dano seria a guilda mercantil que atuava em vários lugares do continente. O ataque surpresa dos monstros veio do nada, então a maioria das aldeias tinha apenas as defesas mínimas. E as frotas também não tinham proteção. Graças ao aparecimento dos monstros, várias frotas e carruagens relacionadas com a guilda dos comerciantes desapareceram. Normalmente os senhores do território relacionado teriam recebido uma petição e teriam cuidado disso. Mas atualmente o senhor estava preocupado em subjugar os monstros que atacavam as aldeias. A guilda dos comerciantes perderia muito dinheiro, então contrataram mercenários para resolver o caso. E Ark notou a comissão para investigar a frota de transporte que desapareceu, no quadro de avisos. 85 graus de latitude ao norte fica perto do local onde o monstro marinho atacou Sid. A guilda dos comerciantes parecia pensar que perdeu contato com a frota de transporte por causa dos piratas. Mas depois de ouvir Sid, Ark se convenceu de que o desaparecimento da frota de transporte estava relacionado ao monstro marinho. Não, tal coisa nem importava. Se ele participasse como mercenário na frota armada, não poderia atacar o monstro marinho? Além disso, já reuniram 785 candidatos. Eles provavelmente irão embora depois de mais alguns minutos. Ark imediatamente visitou o NPC responsável e pediu um formulário de inscrição. Depois que o NPC verificou o formulário de inscrição enviado, o NPC olhou para Ark com olhos surpresos. Um nobre? Sim. Por que o nobre está fazendo o trabalho de um mercenário? O NPC olhou para ele com olhos confusos. Isto era um jogo, mas a situação seria absurda na vida real. O que? Existe alguma penalidade ao se candidatar a algo assim como um nobre? Ark estava ansioso com isso, então ele explicou. Na verdade, o navio que possuo desapareceu perto daqui. Pedi ajuda à marinha de Helben, mas no momento eles não podem me prometer nada. Então decidi me inscrever depois de ver o anúncio de recrutamento da guilda de comerciantes. Ah, entendo. Por favor, venha comigo. O NPC disse depois de pensar um pouco. Então eu irei. Sim, certifique-se de encontrá-lo. Ark então se separou de Isilron. Isilron queria ir com Ark, mas prometeu encontrar a organização criminosa que se reuniria novamente. Ark separou-se de Isilron e seguiu o NPC em direção ao cais dedicado à guilda dos comerciantes. Incrível! A boca de Ark se abriu distraidamente quando viu o cais. 8 navios de guerra estavam ancorados no cais. Mas os 8 navios de guerra eram de um padrão completamente diferente daqueles que Ark tinha visto até agora. Esta é a nova frota armada da guilda mercantil. É 1,5 vezes maior que os navios de guerra comuns e a resistência é 30% maior. As paredes externas também são feitas de chapas de aço acolchoadas para que não sejam arranhadas por ataques fracos. Ao navegar normalmente não haverá nenhum arranhão. Os navios também possuem um motor mágico separado que pode ser usado em emergências. O NPC olhou para os navios de guerra com olhos cheios de orgulho. Então a voz de outro NPC pôde ser ouvida na parte de trás. Ei, ei!
Você continuará expondo todos os segredos se continuar tagarelando assim. Um jovem usando um distintivo chamativo em sua armadura se aproximou. Então o NPC tossiu e apresentou a pessoa. Ah, este é o almirante da frota Wagner Nin. Então ele se aproximou de Wagner, apontou para Ark e sussurrou algo. Wagner olhou para Ark e sorriu agradavelmente. Ah, você é um aristocrata do reino Sudenberg. Bem, então não há problema se você conhece informações confidenciais sobre a frota armada. Confidencial. Ark não conseguia entender o que a pessoa estava dizendo. Wagner apenas riu e explicou. Na verdade, este navio de guerra é um projeto conjunto entre a Marinha Sudenberg e a Guilda Mercantil. Esses navios de guerra levaram vários anos para serem fabricados. Isso mesmo. Então os navios de guerra no Banco dos Réus eram os navios de guerra da próxima geração de Sudenberg. Não importa quanta influência a Guilda dos Comerciantes tivesse no continente, eles não eram poderosos o suficiente para construir navios de guerra tão fortes. De qualquer forma, os navios de guerra ancorados no cais foram concluídos há pouco tempo. Agora só faltava testar o desempenho do navio de guerra. Então ocorreu um incidente com a frota de transporte desaparecida. Assim, a Marinha de Sudenberg decidiu testar o desempenho através desta operação de busca. Foi por isso que um aristocrata de Sudenberg era o almirante. Mas vários problemas ocorreram neste momento. Os navios foram construídos recentemente, por isso faltavam marinheiros. Então eles tiveram que contratar mercenários para resolver o problema e o capitão dos navios de guerra era o responsável por eles. Portanto, ninguém poderia ser o capitão. Normalmente os navios mercantes terão alguém da guilda mercante encarregado deles. Mas confiar os navios de guerra aos mercadores é um pouco preocupante. Agora não temos tempo para encontrar uma pessoa qualificada. Wagner enviou ao NPC um olhar arrogante e murmurou. Então ele voltou os olhos para Ark e a expressão arrogante desapareceu. Um aristocrata de Sudenberg não deveria ter a honra de uma tarefa tão importante? Você se tornou um aristocrata através de suas façanhas militares, então, por favor, assuma o controle dos navios de guerra. Um aristocrata tem a obrigação de manter a glória da nobreza. Então, como pode um aristocrata Sudenberg funcionar como um mercenário comum? Wagner era um humano que acreditava que status era tudo. Francamente, Ark não gostava desse tipo de personalidade, fossem eles usuários ou NPCs. Mas agora não era a hora de questionar isso de perto. O objetivo de Ark ao participar era resgatar seu Gold Druin e a remessa. Foi por isso que ele voou para Helben. Se eu participar como um simples soldado contratado, será difícil ter a oportunidade de recuperar o navio. Essa era a parte com a qual Ark estava preocupado. Mas isso não seria um problema se ele fosse capitão de um navio de guerra. Se você acredita em mim, farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. Wagner Nin. Ark agarrou a mão de Wagner e respondeu. Houve um toque e a janela de informações apareceu. Você aceitou o pedido do almirante Wagner para se tornar capitão temporário de um navio. Como capitão, você tem poder decisivo sobre o navio de guerra correspondente. Todos os soldados do navio de guerra serão automaticamente adicionados ao grupo de ataque de Ark Nin. Além disso, como capitão do navio de guerra, você possui uma variedade de habilidades que podem ser usadas. Se você se tornar capitão e concluir a solicitação com sucesso, 200% da taxa será paga. Ok, as coisas estão sendo organizadas melhor do que eu pensava. Ele ficou encantado por poder se tornar capitão graças ao seu baronato. Ha. Você está preocupado em se tornar capitão de repente? Não há necessidade de se preocupar. Você apenas tem que obedecer às minhas ordens. Os piratas são chamados de perdedores do mar, então derrotá-los é tão fácil quanto tirar a calcinha de uma mulher na cama. Wagner riu rudemente e bateu no ombro de Ark. Ark de repente sentiu vontade de bater nele. Estou realmente ficando louco. Um suspiro saiu da boca de Ark enquanto ele se sentava no cais. Como Ark esperava, os mercenários restantes foram rapidamente reunidos. Com tantos reunidos, a frota também poderia partir mais cedo. Depois de distribuir as tropas entre cada navio de guerra e providenciar os suprimentos necessários, eles finalmente partiram. Até agora não houve problema. O verdadeiro problema era o morcego sentado no ombro de Ark. Isso é tão bom que quero morrer. Você é um aristocrata de Sudenberg. Não importa que tipo de situação seja, você não deve se desesperar e lutar com honra. Afinal, sua vida é trivial quando comparada à honra de um aristocrata. Não importa o quão ferido seu corpo fique, você não deve profanar a honra da nobreza ao corrigir piratas. Ei, você está ouvindo? Ah, sim. Estou ouvindo. Droga, isso é uma tortura completa. Ark coçou a cabeça com irritação. Mas quem ele poderia culpar? Toda essa situação começou com um erro. O morcego sentado em seu ombro e fazendo barulho não era Hakkard. A existência do morcego ocorreu enquanto Ark invadia a masmorra secreta. Ark encontrou muitos ingredientes mágicos que ele nunca tinha visto antes. Naquela época, ele precisava da ajuda de Hakkard para explorar mais do que Hazaka ou Radum. Portanto, ele se concentrou em fazer comida para Hakkard. Graças a isso, as estatísticas de Hakkard atingiram o equivalente ao nível 380. Sua invocação Hakkard manifestou uma nova habilidade de vampiro. Hakkard absorveu a força e as habilidades de Karakul e renasceu como um vampiro de alto escalão. No entanto, Hakkard não tem a capacidade de absorver adequadamente o sangue de Karakul que flui em suas veias. Quando este sangue for perfeitamente absorvido, Hakkard obterá todo o poder e conhecimento de Karakul. Assim que Hakkard atinge um certo nível, ele é capaz de despertar algumas das habilidades de Karakul. Mais Summon Studs, o vampiro é capaz de convocar seus parentes de sangue que fizeram um contrato com ele. Um vampiro de alto escalão é capaz de fazer um contrato de garanhão com parentes de posto inferior. Os parentes de sangue que assinam um contrato de garanhão podem ser convocados em qualquer lugar quando o vampiro ligar. Além disso, um parente convocado poderá exibir 100% de seu poder. Consumo de poder espiritual, 50 por convocação. Uma vez que as habilidades de Hakkard atingissem um certo nível, ele absorveria mais sangue de Karakul e às vezes uma nova habilidade ocorria. Então a habilidade que ocorreu foi aleatória e dependia de certas condições.
Houve uma razão pela qual Hakkar desenvolveu a habilidade Summon Stud. Na verdade, durante a invasão secreta das masmorras, Hakkar foi a pessoa mais ocupada. O reconhecimento e o contato com as diferentes tropas espalhadas foram confiados a Hakkar. Então Hakkar estava realmente ocupado voando por toda a masmorra. Naturalmente Hakkar estava insatisfeito, então ele criou a habilidade Stud Contract. A habilidade Summon Stud permitia que um vampiro de alto escalão convocasse vampiros de escalão inferior de seu território. Todos os parentes de baixo escalão de Hakkar assinaram um contrato e foram convocados para a caverna. O que é isso? Os morcegos estão apenas no nível 20, então para que servirão? Além disso, convocar apenas um custa 50 de poder espiritual? Isso não significa que só posso convocar 15? Isso é uma piada? Foi tão lamentável que Ark não conseguiu nem rir quando a habilidade ocorreu pela primeira vez. No entanto, os morcegos convocados foram surpreendentemente úteis. Contar: 1, 2, 3, 4, 15. Ok, agora todos mudem para suas posições e permaneçam fiéis ao seu papel ir. Sim, Sr. Nin. Os morcegos se espalharam por toda a masmorra ao comando de Hakkar. Ark pensou que eles eram inúteis apenas olhando para seus níveis, mas os morcegos tinham suas próprias especialidades. Foi a comunicação remota. Mesmo estando longe, os morcegos conseguiam se comunicar entre si por meio de algo parecido com ondas ultrassônicas. Se Ark colocasse os morcegos com os líderes de cada unidade, ele não precisaria usar Featheroth e Vesperen para se comunicar. O morcego com Ark poderia se comunicar com os morcegos próximos aos líderes da unidade. Eles eram como telefones celulares vivos. Isso estava pesando na mente de Ark com a partida da frota armada. Atualmente, a comunicação entre navios requer o uso de sinais de bandeira ou magia de amplificação de voz. No entanto, os sinais das bandeiras não podiam fornecer informações detalhadas. Além disso, a magia de amplificação de voz não era realmente audível com tiros de canhão e se os navios estivessem muito distantes, os movimentos da frota teriam que desacelerar. Isso não seria um grande problema se os adversários fossem piratas comuns. No entanto, não seria difícil lutar contra monstros marinhos com uma resposta lenta? Usar a pena do sussurro resolveria esse problema, mas não posso dar uma para cada pessoa. Também não pode ser usado com NPCs. Ark era o único usuário capitão, então ele não podia se comunicar com os outros navios via Featheroth e Vesperen. Foi quando ele se lembrou do contrato Stud de Hakkar. Então Ark havia lutado com os capitães de cada navio. Claro, Ark teve que perguntar primeiro ao almirante Wagner. Na verdade, Ark não achava que Wagner aceitaria facilmente sua proposta. Mas, surpreendentemente, Wagner aceitou facilmente. Eu deveria ter notado então. Na época, Ark pensava que Wagner era apenas uma pessoa que ouvia a opinião das pessoas. Foi um grande erro. Wagner aceitou a sugestão de Ark por outro motivo. No final quebrei o pescoço de todos os piratas e voltei grandiosamente. Você acredita nisso? Limpei 500 piratas com apenas 100 pessoas. Seria impossível para outras pessoas além de mim. O rei até me honrou com o título de Conquistador do Mar e me encarregou de construir a próxima geração de navios de guerra com os mercadores. Ah, já fiz o trabalho de 15 pessoas. Eu também era um candidato a cavaleiro. A razão pela qual Wagner aceitou a sugestão de Ark foi se gabar para alguém. O autoelogio de Wagner foi realmente interminável. Wagner não parou de falar nas 24 horas desde que saíram do porto de Hilben, o que durou cerca de 3 dias de jogo. Ele ouviu falar de Wagner enfrentando centenas de pessoas sozinho, desafiando um dragão, das muitas vezes em que se tornou um herói em Sudenberg e Bristania, etc. Ele resolveu todos os problemas do mundo sozinho? Yunvoo pensou enquanto um enorme nó subia em sua garganta. Mas Wagner era o almirante da frota e seria responsável por todas as decisões numa batalha. Ele não podia se dar ao luxo de irritar Wagner. Havia outras razões pelas quais Ark não teve escolha senão aceitar o absurdo de Wagner. Ainda não vi nenhum sinal. Talvez eu deva. Wagner finalmente murmurou depois de conversar por muito tempo. Ark de repente perguntou a ele através do bastão. Ouvi sobre suas façanhas ao derrotar alguns piratas. Depois de ouvir sua palestra anterior, posso fazer uma pergunta? Infelizmente essa saga. Hahaha, que bom. Educar-se é apenas uma missão importante de um aristocrata. Um aristocrata que tem muitas conquistas como eu será um bom modelo. Você pode me perguntar o que quiser. Wagner gritou depois de se elogiar. A razão pela qual ele estava fazendo isso foi porque Ark ainda não havia encontrado os monstros marinhos. Sid foi comido pelo monstro marinho e foi assim que Ark sabia que havia alguns nesta área. Porém, Wagner ainda achava que a frota de transporte havia desaparecido por causa dos piratas. Portanto, ele apenas se mudou para outras áreas para procurar quando não conseguiu encontrar nenhum vestígio de piratas. Se isso acontecesse, a razão de Ark vir aqui poderia desaparecer. Portanto, Ark fez um esforço desesperado para ouvir as gabarolas de Wagner e tentou desesperadamente voltar sua atenção para outros assuntos. Enquanto isso, Hakkar usava o modo de vigilância por satélite para procurar sinais de um monstro marinho. Droga, quanto tempo preciso ouvir esse cara falar? Hakkar, ainda não vi, mas ele não conseguiu encontrar nenhum sinal do monstro marinho. Estou realmente ficando louco. Será difícil manter Wagner falando. Eu tenho 10, 15 minutos no máximo antes de ir para outro lugar. Ele realmente não conseguia pensar. Ark pensou que o monstro marinho apareceria quando ele se aproximasse. Mas ao contrário do que pensava, o monstro marinho não apareceu. Tenho que entrar no oceano para procurá-lo? Esse foi o pensamento de Ark depois de aguentar por tanto tempo. Usar a escala da sereia e olhar debaixo d'água era 100 vezes melhor do que ouvir as gabarolas de Wagner por mais tempo. Mas se ele fizesse isso, as coisas ficariam mais complicadas. Em áreas semelhantes, as águas aqui eram tão escuras que pareciam pretas. Não importava o tamanho do monstro marinho se ele não conseguisse distingui-lo na água. Ele não teve escolha senão esperar que o monstro marinho aparecesse primeiro. Eu tenho que encontrá-lo antes que Wagner mova a frota. Ark pensou impacientemente enquanto mordia o lábio. O que é isso? Hakkar de repente se perguntou enquanto voava pelo céu. Um objeto brilhante brilhava na água escura. Hakkar pensou que poderia ser um objeto da frota de transporte desaparecida, então voou mais perto. O que?
Isso é um peixe? Hakkard confirmou o objeto com um olhar desapontado. O objeto brilhante no oceano eram as escamas de um peixe. É tão brilhante mesmo depois de morrer. Parece estranhamente delicioso. Hakkard riu ao olhar para o peixe. A visão dos peixes flutuando no oceano estimulou seu apetite. Hakkard estava com fome depois de horas de busca no modo de vigilância por satélite. Devo comê-lo de uma só mordida? Vou comer bem. Foto. Hakkard enfiou os dentes no peixe. De repente, o oceano começou a tremer. Foi apenas uma leve ondulação no início, antes de crescer gradualmente para ondas enormes. O que aconteceu? Hakkard evitou a onda com uma expressão confusa e voou para o céu. De repente, os peixes começaram a subir para o céu. Então um gigantesco pilar de água subiu. A água então caiu de volta no oceano como uma cobra trocando de pele. Não era apenas um pilar de água. Mestre! Hakkard gritou depois de olhar para um objeto no oceano. Mas Zack e os marinheiros da frota já estavam olhando para o objeto. Oh, o que está acontecendo? Enorme. Cobra. Isso mesmo. O pilar de água que se ergueu era uma enorme cobra. Era uma cobra marinha com 20 metros de espessura. Quando a enorme cobra esticou o pescoço e olhou para a água escura, Ark teve uma sensação estranha. Foi apenas o começo. Chuva, 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 chuva. Naquele momento, outros 4 pilares apareceram ao redor da cobra. Depois que a água desceu, mais 4 cobras idênticas apareceram. 5 enormes cobras marinhas surgiram do oceano. Uma mensagem de aviso vermelha apareceu na frente de Ark. O monstro-chefe Devil of the Sea Leviathan apareceu. Volume 20 Capítulo 7 Conquistador do Mar. Apareceu. Ark olhou para as cobras marinhas com olhos brilhantes. Os monstros marinhos apareceram. A frota armada espalhada foi forçada a uma posição onde tiveram que lutar contra os monstros marinhos. Mestre, está se movendo. Chuva, 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 chuva. Chuva, 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 chuva. As 5 cobras marinhas começaram a mover seus corpos quando ouviram a voz de Hakkard. Eles abriram a boca e algo escuro borbulhou dentro. Um ataque. Seus instintos o alertaram. Ark virou a cabeça e olhou para Wagner na nau capitânia. Quando os leviatãs começaram a se mover, a frota armada mergulhou em situação de combate. E o atual almirante da frota era Wagner. Os capitães dos outros navios entraram em pânico e contataram Wagner para obter ordens. Mas quando Ark olhou para o rosto de Wagner, parecia um tanto estranho. Vai! O som emergiu continuamente do Batone. Wagner havia desmaiado no convés da nau capitânia e gemia. Ele parecia lamentável para Ark. Ele não estava apenas contando a Ark sobre como ele limpou milhares de piratas e resgatou o reino de uma crise desesperadora? Claro, Ark sabia que era uma bobagem depois de conversar com os capitães dos outros navios. O capitão e a tripulação da guilda mercantil sabiam que Wagner havia recebido a posição de responsável pelos navios de guerra da próxima geração através de sua origem familiar. Mas não importa o que acontecesse, ele ainda era o almirante. Se Wagner, que era o almirante da frota armada, tremesse de medo, a tripulação também entraria em pânico. Esse tolo! Maldições subiram em sua garganta. Antes que as maldições pudessem emergir de sua boca, algo semelhante a uma flecha saiu da boca do Leviatã. Siu-silk, 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 siu-silk. Houve um intenso som de explosão. Algo parecido com uma linha preta saiu de suas bocas. O resultado não poderia ser ignorado. Quando a linha preta atingiu, a parede externa do navio de guerra foi destruída como tofu. Também perfurou o casco que tocou. Foi a tal ponto que o aço que forrava o casco foi cortado ao meio. O que na terra? Os soldados olharam em choque. Ark usou Skill Penetration e a informação surgiu na frente dele. A habilidade do Leviatã. Pistola de pressão de água. O Leviatã absorve uma enorme quantidade de água. Usando seu corpo longo, é capaz de criar um spray de alta pressão. A enorme pressão transforma a água em uma espada afiada. Pistola de pressão de água. Ark agora descobriu a identidade do ataque da linha preta do Leviatã. Essa linha não era uma flecha ou um explosivo. Era água salgada simples. O problema foi a enorme pressão que o Leviatã exerceu sobre a água salgada. Ao borrifar a água com milhares de toneladas de pressão, era como um laser. A alta pressão da água foi suficiente para cortar o aço. De qualquer forma, a pistola de pressão de água do Leviatã não era brincadeira. Era raro que qualquer equipamento no Novo Mundo tivesse durabilidade superior a 500. Até mesmo a armadura de metal dos guerreiros tinha apenas cerca de 200 a 300 de durabilidade. No entanto, a pistola de pressão de água teve um efeito de corte de 100%, diminuindo a durabilidade em 500. Se um usuário ou NPC fosse atingido pela pistola de pressão de água, eles teriam braços ou pernas decepados. O navio também era o mesmo. Houve poucos danos graças à robustez das placas de aço, mas as pistolas de pressão de água ainda cortaram as velas e outras partes do navio. As velas de 5 navios de guerra e dezenas de marinheiros foram cortadas. O que é esse tipo de ataque ridículo? Mas qual era o sentido de reclamar do monstro? GRRRR. Então os leviatãs gritaram e ergueram o corpo. O fundo estava inchado como um balão e essa parte inchada foi gradualmente empurrada para cima. Para usar a pistola de pressão de água, eles precisavam colocar muita água na boca. Os navios de guerra que foram atingidos diretamente pela pistola de pressão de água estavam indefesos, então outro golpe iria destruí-los. Motor mágico de navio de guerra. Use rapidamente o poder para escapar. Ark gritou nos ouvidos do morcego. Você ouviu? Implante o mecanismo mágico. Os capitães dos navios repetiram a ordem aos seus marinheiros. Na verdade, os capitães e tripulantes dos navios não gostavam de ouvir Wagner. Agora o almirante Wagner entrou em pânico com os ataques dos leviatãs. Como o almirante Wagner não pôde cumprir suas funções, o capitão e as tripulações dos navios nada puderam fazer quando foram atacados.
Quando Ark deu uma ordem, os capitães de cada navio deram-lhe instantaneamente a autoridade do segundo comandante. A evidência era que eles obedeceram à sua ordem e usaram um motor mágico. De qualquer forma, 5 pistolas de pressão de água voaram ao mesmo tempo. Os jatos de água de alta pressão cruzaram o oceano. Ele atravessou o oceano como um laser e avançou em direção aos navios de guerra. Use rapidamente o mecanismo mágico para evitá-lo. Foi naquele momento. Houve um som mecânico quando o mastro foi dobrado automaticamente e desapareceu no convés. Então algo que parecia um longo tubo apareceu em ambos os lados do casco. Ao mesmo tempo, houve um estrondo e os navios de guerra correram pelo oceano como uma lancha. O que é isso? Os usuários no convés tropeçaram com a rápida aceleração. Isso mesmo. Este foi o motor mágico dos navios de guerra da próxima geração. Quando o motor mágico foi usado, os navios de guerra se moveram em direção a um navio que não poderia ser comparado a quando havia vento nas velas. A velocidade era como andar de moto no oceano. As pistolas de pressão de água estão chegando. Encouraçado a este bordo, todos os marinheiros se preparam para o impacto. Ark comandou quando o navio de guerra virou de repente. Quando o enorme navio de guerra fez uma curva brusca, uma grande quantidade de água foi espirrada. Alguns dos marinheiros perderam o equilíbrio e caíram no oceano. Mesmo com esse movimento evasivo, os navios não conseguiram evitar completamente a perseguição das armas de pressão de água. Os leviatãs podiam controlar as armas de pressão de água simplesmente movendo a cabeça. Quá. A pistola de pressão de água passou pela popa do navio. Ao mesmo tempo, a parte do convés atingida caiu. No entanto, esse não foi o fim do ataque da pistola de pressão de água. O leviatã que estava atacando o navio de Ark mais uma vez virou a cabeça e a pistola de pressão de água começou a se dirigir para o centro do navio. É o fim se formos atingidos por isso. Ark sentiu uma sensação de urgência. Apenas uma parte da popa havia caído, então isso realmente não importava. Mas o navio seria destruído se a pistola de pressão de água atingisse o centro. É claro que as paredes externas do navio de guerra eram forradas com ferro para que não se partisse ao meio. No entanto, o deck de madeira não teria escolha se não ser cortado ao meio. Até mesmo o motor mágico abaixo do convés provavelmente sofreria danos. Mas não é possível evitar o ataque. Então, Ark cerrou os dentes com força e gritou. Continue avançando a toda velocidade, longe da pistola de pressão de água. Está apontando para o centro do navio. O capitão tem que explicar o motivo de todos os seus comandos. Ah não. Velocidade máxima à frente. O motor mágico soltou um rugido e aumentou sua velocidade. A pistola de pressão de água estava se aproximando. Mesmo que a pistola de pressão de água passasse pelo convés apenas por alguns segundos, o motor mágico seria cortado. Quando a pistola de pressão de água estava a meio caminho do navio, Ark abriu sua bolsa e gritou. Manifestações demoníacas. Depois que ele usou a habilidade, uma janela de informações apareceu. Você usou manifestações demoníacas. Por favor, selecione uma oferenda para extrair a energia demoníaca. Escudo. Shield saiu da bolsa com um grito de Ark. 5 escudos voaram para o céu. Faíscas negras voaram dos escudos e formaram um pentagrama no céu. Então os escudos explodiram e uma enorme insígnia de escudo apareceu no navio de guerra. A energia demoníaca foi extraída das oferendas. Escudo. O efeito exercido por esta combinação é escudo físico. Escudo físico. Quando o escudo físico é exercido, o centro de um espaço de 100 metros terá sua defesa aumentada em 500. O escudo de defesa terá durabilidade de 1000. O efeito do escudo dura 10 minutos ou até que os 1000 de durabilidade sejam consumidos. Contudo, o escudo de defesa não se move. Também não é possível sobrepor o mesmo efeito. Foi a nova habilidade que ele aprendeu depois que o selo da alma eterna foi liberado. Ark aprendeu os segredos por trás das manifestações demoníacas enquanto caçava os monstros enquanto subia de volta à masmorra secreta. Era uma habilidade nova, então ele queria testá-la imediatamente. Ele percebeu que as manifestações demoníacas eram diferentes das outras habilidades aprendidas com Eternal Soul. Quando as manifestações demoníacas foram acionadas, o efeito depende do tipo de equipamento sacrificado. A primeira combinação que Ark tentou foi espada. Deu o efeito Bright Blade, que aumentou o ataque em mais 20%. Se apenas os sapatos fossem sacrificados, aumentaria a velocidade de movimento, enquanto as luvas aumentavam a velocidade de ataque. Esse foi o exemplo mais simples de tal combinação. Às vezes, as diferentes combinações de espadas, escudos, armaduras, sapatos ou luvas nem sequer produziam efeito. O ponto positivo das manifestações demoníacas é que elas tiveram um efeito amplo. Os acessórios oferecidos voaram automaticamente sobre todos e um forte efeito especial foi aplicado aos seus aliados. De qualquer forma, o escudo físico agora formava um escudo transparente ao redor do navio de guerra. Todos se preparem para o impacto. Quase ao mesmo tempo, a pistola de pressão de água atingiu o centro do navio. Para ser exato, atingiu a superfície do escudo transparente. Houve um impacto enorme e o escudo teve sua durabilidade esgotada. A durabilidade do escudo físico caiu para 900. A durabilidade do escudo físico caiu para 800. A durabilidade do escudo físico caiu para 500 em segundos. Se isso continuar, a pistola de pressão de água irá perfurar e atingir o navio. Mas como Ark já havia ordenado que o navio avançasse a toda velocidade, eles já conseguiram sair do alcance do ataque. Mesmo o escudo físico não será capaz de aguentar por 30 segundos. Realmente foi um dano enorme. Depois de evitar os ataques do Leviatã 2 vezes, os ataques pararam.
Com a quantidade de água que o Leviatã pode conter, a pistola de pressão de água só poderia ser usada 2 a 3 vezes. No entanto, esses 2 a 3 ataques foram suficientes para causar um caos total na frota armada. Como os ataques só atingiram os navios graças ao motor mágico, havia navios com grades e popas separadas enquanto alguns jogadores caíam no oceano. A frota armada foi seriamente danificada com apenas um golpe, mas há uma maneira de derrotá-los. Ark olhou para os Leviatãs flutuando no oceano. Os ataques do Leviatã causaram imenso caos. No entanto, Ark descobriu uma fraqueza no ataque do Leviatã. Depois que a pistola de pressão de água dos Leviatãs foi usada, demorou muito para inalar a quantidade necessária de água. E quando a pistola de pressão de água era usada, ela não podia ser parada até que a água acabasse. Não sei porquê, mas os Leviatãs não saíram do local onde apareceram pela primeira vez. Se os Leviatãs tivessem se movido, os navios de guerra estariam completamente devastados agora. Alguma coisa deve estar mantendo-o imóvel. Eles não conseguiam se mover. Em outras palavras, eles eram um bom alvo para atacar. Além disso, a pistola de pressão de água segue o movimento da boca. Se eles apenas virarem a cabeça levemente, a pistola de pressão de água poderá perseguir o navio de guerra que se moveu dezenas de metros. É impossível que a velocidade dos navios de guerra escape da arma. É um ataque do qual é 100% impossível escapar. Então, os navios de guerra usam seus motores mágicos para estabilizar o casco. O que isso significa? Os capitães dos navios de guerra perguntaram a Ark com uma voz espantada. Eles tinham visto o incrível poder da pistola de pressão de água, então tudo o que queriam fazer era fugir. Se não o fizessem, o próximo ataque da pistola de pressão de água não destruiria os navios? Então Ark atendeu através do batione. Se usarmos o motor mágico, o casco não tremerá e poderemos contra-atacar diretamente. Claro, mas se não pudermos evitar o ataque, então como iremos contra-atacar? Este plano nos permitirá contra-atacar. Ark sorriu e explicou a maneira que ele planejou para derrotar os Leviatãs. Os Leviatãs inflaram seus corpos para sugar a água do mar e condensá-la a alta pressão. Esta é a única maneira de impedir o ataque deles. Acredite em mim e siga meus comandos. Entendido. Não há outra maneira, já que o almirante está atualmente sem alma. Todos os navios de guerra, usem o motor mágico para estabilizar o casco. Prepare os canhões para tiros precisos. A frota armada terminou todos os seus preparativos de acordo com os comandos de Ark. Os Leviatãs também terminaram de condensar a água e abriram a boca. Agora, atire com precisão. Bang, 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 bang. Ao mesmo tempo, a frota armada dispara simultaneamente após ouvir a ordem de Ark. Foi o salvo básico de uma batalha naval comum. Os ataques seriam concentrados em um oponente para diminuir os inimigos e os danos. Portanto, a tática básica era concentrar todos os ataques no ponto e usar a quantidade máxima de ataques em pouco tempo. No entanto, Ark escolheu a estratégia oposta. Os 8 navios de guerra atacaram todos os 5 Leviatãs. Além disso, nem todos os canhões foram mobilizados. Foi separado em 2 ou 3 ataques de cada vez. A razão por quê? Os projéteis cruzaram o espaço e atingiram as cabeças dos Leviatãs. Assim, o ataque das armas de pressão de água voou para o céu. O tiro voou alguns quilômetros no ar antes de cair de volta ao mar com toda a sua força perdida. Isso mesmo. Foi a razão pela qual Ark escolheu este método. A pistola de pressão de água foi um ataque enquanto voava como um laser da boca do Leviatã. Assim, suas cabeças se tornaram o alvo de Ark. Em vez de fugir, ele não poderia usar esse método para fazê-los desperdiçar as pistolas de água? Se continuarmos assim por 2 a 3 minutos, as pistolas de pressão de água serão usadas durante esse tempo. Esse foi o pensamento de Ark. Não importava quão grande fosse a cobra marinha. Além disso, o longo corpo se estendia sobre o mar. Foi fácil para dezenas de projéteis atingirem um alvo tão grande. Se acertassem o alvo, seria o suficiente para mudar a direção da mandíbula dos Leviatãs. Portanto, não houve preocupação com a pistola de pressão de água atingindo os navios de guerra. Ark usou os motores mágicos para estabilizar o casco e os canhões para um bombardeio preciso. É um sucesso. Seus ataques foram bloqueados. A operação de Ark foi um grande sucesso. Os navios de guerra atacaram continuamente os Leviatãs usando 2 a 3 tiros por vez. Foram apenas 2 a 3 ataques, mas a saúde dos Leviatãs diminuiu pouco a pouco. A batalha está em andamento e é apenas uma questão de tempo até que os vençamos. Mas, Ark olhou para o Leviatã e inclinou a cabeça para o lado. Ark tinha certeza de que esta área era onde Gold Druin havia sido engolido por um monstro marinho, e a janela de mensagem dizia que o Leviatã era o monstro-chefe desta área, então não poderia haver outro. Mas ele não conseguia imaginar que foram os Leviatãs que engoliram o Gold Druin. O Leviatã era enorme, mas tinha apenas 20 metros de diâmetro. Não havia como engolir Gold Druin. A questão de Ark logo foi resolvida em poucos minutos. Continue atacando. Continue batendo nesses caras. Não há tempo para pausa. Recarregue o mais rápido possível depois que a artilharia for lançada. Bang, 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 bang. Quá! Os canhões dispararam continuamente sem interrupção e um Leviatã gritou antes de encolher. Conseguimos. Derrotamos um monstro marinho. Ok, concentre os ataques nos outros 4. O moral dos marinheiros aumentou ainda mais depois da queda do Leviatã. Eles mais uma vez concentraram o tiro de precisão nos Leviatãs restantes. Ha. O enorme adversário não é páreo para minha estratégia. Ok, continue atacando como eu ordenei. A vitória será nossa. A risada de Wagner fluiu do bastão no ombro de Ark. O almirante, que entrou em pânico quando os Leviatãs apareceram pela primeira vez, agora mostrou seu rosto quando a situação pareceu melhorar. Ele era uma pessoa sem vergonha. A tripulação ficou atordoada, mas felizmente eles se concentraram em disparar os canhões. Um Leviatã acabará de ser derrubado. Não se preocupe com isso e continue atacando. Não podemos ser descuidados. Não dê espaço a eles. Os capitães dos navios de guerra ignoraram Wagner e continuaram atacando. Continuou por mais 10 minutos. Sob o bombardeio contínuo, outros 2 Leviatãs afundaram na água. 4 deles haviam caído e agora só restava um. Agora, está quase terminado. Concentre todos os ataques. Vá!
Então a água debaixo do Leviatã começou a ficar instável. A água tremeu como se um terremoto estivesse acontecendo. Então o mar subitamente se dividiu e uma enorme forma adormecida pôde ser vista. O que é isso? Espere! Aquela enorme cobra marinha. Tal coisa. Não são 5 cobras marinhas. Os marinheiros que se preparavam para o bombardeio de repente abriram a boca distraidamente. A forma abaixo do Leviatã era um enorme monstro que ultrapassava vários quilômetros. Era um monstro enorme parecido com um peixe. Ark finalmente respondeu sua pergunta depois de ver o enorme peixe. Ark e todos os marinheiros pensaram que havia 5 Leviatãs. Eles estavam enganados. Esta foi a razão pela qual os Leviatãs não se moveram. Foi porque as cobras marinhas estavam presas aos peixes gigantes que estavam embaixo. Não, para ser exato, as cobras marinhas estavam presas ao Leviatã, mas pareciam ser os tentáculos do Leviatã. A verdadeira identidade do Leviatã era um peixe gigante com vários quilômetros de comprimento. Tinha sido impossível descobrir no Oceano Negro. No final, os ataques da frota armada não causaram nenhum dano ao Leviatã. Peixe? Esse é o peixe que tentei comer. Hakkad gritou enquanto apontava para uma parte do corpo do Leviatã. O Leviatã tinha algo crescendo como cabelo em sua testa. E várias coisas estavam penduradas no cabelo. Lá estava o peixe que Hakkad havia descoberto. Uma caixinha, o cadáver de uma sereia e até um corpo humano. Ark percebeu tudo isso com um olhar. Atrair, sim. Os Leviatãs usavam as iscas na testa para atrair comida para comer. E uma boca enorme que poderia engolir completamente o navio de guerra estava logo abaixo das iscas. Sua boca se abriu e a água do mar ao redor parecia arrastar todo mundo para dentro. Está tentando engolir o navio de guerra. Implante o mecanismo mágico. Gritos surgiram dos navios enquanto os navios de guerra eram arrastados. Mas o Leviatã não parecia querer engolir os navios de guerra. A tripulação suspirou de alívio quando percebeu isso, mas foram consumidos pelo medo novamente em um segundo. Ikki, o que é isso? Alguma coisa está saindo da boca daquele cara? Hook. É diferente da pistola de pressão de água. Monstros. Milhares de monstros estão surgindo. O marinheiro disse com a voz trêmula enquanto verificava com o telescópio. Depois de um tempo, os outros marinheiros conseguiram confirmar a identidade das coisas que saíam da boca. Kuruk, kuruk, kuruk. As coisas que emergiram da boca do Leviatã pareciam vermes negros. O tamanho era de aproximadamente 2 a 3 metros. Era um monstro de nível 300 chamado Parasita. Um oponente de nível 300 não era difícil quando se considerava o nível médio dos usuários que participavam da frota armada. O problema eram os números. Havia dezenas de milhares de parasitas que saíram do Leviatã. Foi na medida em que alguns quilômetros do oceano foram cobertos por eles. Inacreditável. Ark também se sentiu oprimido pelo grande número de monstros. Mas Ark não teve escolha. Navios de guerra, mantenham uma formação de batalha horizontal e ataquem. Todos se preparem. Os navios de guerra começaram a se alinhar de forma constante após o comando de Ark. Os navios se alinharam e dispararam simultaneamente. Centenas de projéteis voaram em direção ao monstro. No entanto, centenas de pilares de água subiram e os parasitas viraram o navio. Os parasitas usaram táticas de ondas humanas para causar uma onda semelhante a uma onda. Eles imediatamente cercaram os navios de guerra e rastejaram para o convés. Dezenas de parasitas também entraram no convés do Arkno. 8 navios de guerra. Droga. Lâmina negra. Ark empunhava sua espada incansavelmente enquanto segurava uma corda pendurada nas velas. Os parasitas eram monstros marinhos, então eram rápidos enquanto nadavam, mas extremamente lentos em terra. Mas eles tinham muita defesa. Apesar dos ataques contínuos de Ark, o parasita perdeu apenas 20% da saúde. Não os mate, apenas empurre-os de volta para o mar. Eles não aguentaram o número de monstros rastejando no navio, então Ark mudou de estratégia. A tripulação do navio de guerra correu pelos arredores e os empurrou de volta para a água. É isso, agora. Solte uma bomba. Quaquaquacã, quaquaquacã. Quando a bomba explodiu, havia uma coluna de chamas nas proximidades do navio de guerra. Vários parasitas foram engolfados pelas chamas e caíram na água. Embora a explosão tenha ocorrido no navio, o aço funcionou como uma barreira e o encouraçado sofreu apenas alguns danos. De qualquer forma, agora não era a hora de se preocupar com os danos ao navio de guerra. Se os milhares de parasitas atacassem de uma só vez, a frota armada seria despedaçada. Os outros navios de guerra também usaram a mesma tática de bomba do Ark nos parasitas. Após uma intensa batalha de 3 a 4 minutos, a área estava coberta de cadáveres negros. Então uma linha preta cruzou de repente o mar. Foi a pistola de pressão de água da boca da cobra marinha restante. Ele rapidamente rasgou o não. 5 navios de guerra. Os 2 navios já haviam sofrido danos consideráveis com as bombas, então desabaram como tofu e os marinheiros caíram no mar. Os parasitas então cercaram os marinheiros como baratas. Parasitas. Eka, ajuda. Os mercenários e marinheiros gritaram ao cair na água. Era impossível combater adequadamente os parasitas de nível 300 na água. Os marinheiros que caíram na água foram cercados por centenas de parasitas e comidos. Os marinheiros da frota armada só puderam assistir com horror. Houve puro silêncio no convés da frota armada. O medo que eles imaginavam estava ocorrendo na realidade. Ikki. É o fim. Eles não param, não importa quantas vezes pisamos neles. Ou é engolido com uma mordida por aquele peixe grande ou comido lentamente por aqueles vermes. Quack! A voz de Wagner veio da boca do morcego. Ele já recuou com medo quando as cobras marinhas apareceram e deixou o comando para Ark. E agora estava diminuindo o moral dos marinheiros? Droga! Hakkad, calha esse cara. Entendi. Ao comando de Ark, Hakkad disparou como um raio e atingiu a nuca de Wagner. Wagner tinha um caroço enorme na nuca, mas infelizmente não desmaiou. Eu posso ver estrelas. A cabeça desse cara é feita de pedra? Hakkad cambaleou para trás e Wagner virou a cabeça. Então ele se virou e correu para Hakkad. O quê? Esse cara.
Você quer me experimentar? Sim, eu faço. Por favor, me faça desmaiar. Wagner gritou para Hakkad. Prefiro ser atordoado do que comido por esses caras. Espere um minuto. O Vak, Pakak, 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 Pakak. Wagner então bateu repetidamente com a testa em Hakkad. Depois de um tempo, Wagner e Hakkad ficaram cobertos de grandes pedaços. Porém, quem desmaiou não foi Wagner, mas sim Hakkad. Quando Hakkad desmaiou, Wagner gritou antes de bater no mastro. Ele ficou completamente louco de medo. De qualquer forma, bater contra o mastro funcionou desta vez, pois Wagner teve uma hemorragia nasal e desmaiou. Porém, ninguém se importava mais com Wagner. Ugh, droga. Aquela cobra estúpida. Ark olhou para a cobra marinha. Eles estão impedindo os ataques de canhão. Não pode ser. Esses vermes estão bloqueando a boca dos canhões e não podemos atirar. O que? Ark correu para o corrimão e olhou para baixo. Como disseram os marinheiros, os parasitas estavam bloqueando a boca dos canhões. Se os canhões fossem disparados assim, isso danificaria o navio de guerra. Capitão Nin, a pistola de pressão de água está indo em direção ao nosso navio de guerra. Ark ouviu a voz atrás dele e virou a cabeça. A pistola de pressão de água estava voando em linha reta em direção ao não. 8 navio de guerra. Com os parasitas bloqueando a nave, eles não conseguiram nem usar o motor mágico. Ah não. Demoníaco. Ark usou apressadamente manifestações demoníacas para formar o escudo físico. Mas a pistola de pressão de água foi mais rápida e atingiu o centro de um navio de guerra. O convés partiu como se tivesse sido cortado por uma faca. A pistola de pressão de água não separou completamente o casco. Mas mais de 2/3 do casco foi cortado, desequilibrando o encouraçado, e ele gradualmente começou a afundar no oceano. Se isso afundar, então é perigoso. Pule no mar. No final, Ark foi forçado a escapar do navio de guerra. Você entrou na esfera de influência demoníaca. As habilidades de todos os jogadores dentro da esfera de influência diminuirão em 10%. Por outro lado, todos os monstros com o atributo demoníaco terão suas estatísticas aumentadas em 10%. Essa mensagem de aviso apareceu quando ele caiu no mar. Isso mesmo. A água ficou preta graças à influência demoníaca do Leviatã. O Leviatã era um monstro marinho, então seu efeito era limitado à água. Mas Akka ainda não desistiu da batalha. Se ele lhe desse, então seu sonho dourado, que valia 40.000 ouro, se tornaria apenas excremento. A pistola de pressão de água só vem do tentáculo do Leviatã. Se lidarmos com a cobra marinha, então poderemos de alguma forma lidar com o Leviatã. Claro, os milhares de parasitas ainda são um problema. Não tenho escolha a não ser tentar. Ark tocou a flauta dos serianos e chamou dezenas de golfinhos. Ark e os outros marinheiros subiram nas costas dos golfinhos e seguiram em direção aos parasitas que bloqueavam os navios de guerra número 2, 4 e 7. Ok, derrote os parasitas que bloqueiam a nave capitânia e os outros navios de guerra. Deveria então ser possível lidar com a cobra marinha restante. No entanto, penetrar milhares de parasitas nos golfinhos não foi fácil. Os parasitas se reuniram em torno dos marinheiros depois que eles caíram na única arca e menos de 100 usuários estavam tentando penetrar nos parasitas. Quaquaquacan. Enquanto isso, outros 2 navios foram atingidos pela pistola de pressão de água e divididos ao meio. Droga, isso vai acabar aqui? O desespero entrou nos olhos de Ark. Restavam apenas 2 navios de guerra. Mesmo que eliminassem o parasita, não teriam o poder de lidar com o Leviatã. Mesmo que o tentáculo restante fosse destruído, diminuir a enorme vida do Leviatã com 2 navios era um absurdo. Mesmo com o almirante inconsciente, os marinheiros restantes dos 2 navios determinaram que não havia mais esperança. Ah, então é hora de um plano de desespero. Vamos mostrar nosso compromisso enquanto vamos para o inferno. Os capitães do navio comandaram enquanto lançavam bombas. Uma explosão em cadeia ocorreu na parede externa do casco e os parasitas anexados foram envolvidos pelas chamas. Foi um dano do qual o navio de guerra não conseguiu se recuperar, mas felizmente vários canhões sobreviveram. Os capitães dos 2 navios optaram por jogar fora seus navios de guerra para disparar artilharia contra os parasitas. Aponte o cano da arma, atire. Quaquaquacan, quaquaquacan. Houve um som de toque e o mar começou a tremer. Tanto Ark quanto a tripulação do não. 2 encouraçado parecia confuso. O som de toque não veio dos canhões. Os canhões do não. 2 navios de guerra ainda não haviam sido lançados. O som de balanço e toque vinha debaixo da água. Depois de um tempo, ocorreu uma explosão e várias centenas de colunas de água dispararam para cima. Os parasitas que estavam no local da explosão foram destruídos. Oh, o que é isso? Mestre. Lá. Hakkad, que havia se recuperado, apontou para o lado. Chuva, 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 chuva. Chuva, 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 chuva. Quando ele se virou, havia um jato de água vindo do mar. No início era apenas um pequeno spray, mas gradualmente tornou-se maior à medida que se aproximava. Depois de um tempo, um objeto enorme comparável ao tamanho do Leviatã apareceu. Monstro, é outro monstro. Hahaha. Eu nem tenho mais medo. Droga, eu nunca esperei ver 2 desses monstros. A tripulação da nau capitânia e do não. 2 navios murmuraram um para o outro, mas apenas os olhos de Ark brilharam quando ele olhou para o novo monstro marinho. Certamente não há dúvida. É definitivamente Gaules. Isso mesmo. Era um monstro marinho gigante. O monstro era o guardião patrono dos serianos que Ark conheceu há muito tempo. Era a baleia branca gaulesa. Quaquaquacan. Galik cruzou a água e colidiu com o Leviatã. O Leviatã que estava prestes a usar a pistola de pressão de água no número 2 encouraçado balançou e foi empurrado vários metros para trás. Quando os 2 corpos colidiram, parecia que havia ocorrido um tsunami. Como Gaules chegou aqui? Não, porque o Gaules está aqui. Pepepepem. Então dezenas de pilares de água surgiram novamente. Os parasitas que bloqueavam a nave ficaram brancos. Desça, algo está nos ajudando no fundo do mar. A Ark comandou e rapidamente mergulhou na água. A água estava escura, então era difícil ver qualquer coisa debaixo d'água. Mas depois de procurar por muito tempo, ele começou a distinguir formas vagas.
Eles pareciam sombras a princípio, mas as sombras começaram a aumentar para um número enorme em torno de Ark. Os olhos de Ark então se arregalaram. Isso os sereianos. Isso mesmo. As sombras que se aproximavam debaixo d'água eram os sereianos. Milhares deles estavam se aproximando. Todo o grupo de sereianos nadou até onde Ark estava localizado. Havia milhares de guerreiros sereianos. E liderando-os estava a rainha sereia vestindo uma armadura esplêndida. Bravos guerreiros do mar, exterminem os parasitas que estão sujando estas águas. A rainha sereia gritou enquanto levantava um bastão incrustado de joias. Era uma arma semelhante a um tridente com 3 pontas. Quando ela o moveu, uma onda de choque emergiu do tridente e disparou em direção aos parasitas. Uma explosão ocorreu instantaneamente ao redor de Ark. Então 1000 sereianos atacaram os parasitas ao redor de Ark. Que rainha? Ark olhou para os reforços com uma expressão estúpida. Então a rainha sereia riu e o cumprimentou. Felizmente chegamos a tempo. Por que você está aqui? Você não partiu para outro oceano? Podemos conversar sobre os detalhes mais tarde. A rainha sereia murmurou enquanto olhava para o Leviatã. De qualquer forma, agora vou cuidar do diabo na água. Curuk, curuk, curuk. Os parasitas começaram a ser empurrados para trás. A rainha sereia olhou em volta com olhos frios e brandiu seu tridente. Bah, parasitas imundos. Grande deusa do mar, onda. O ambiente de repente ficou escuro e a forma de uma deusa gigante flutuou no ar. A bela deusa estava envolta em um véu brilhante. Mas a deusa parecia zangada e o mar começou a vibrar. No momento seguinte, dezenas de tornados apareceram no mar e varreram os parasitas. Inimigos do clã, matem todos os seguidores do Leviatã. Vai! Os sereianos também empunharam seus tridentes e encurralaram os parasitas. Ok, esta é uma chance. Vamos nos vingar junto com os sereianos. Ark liderou a unidade de golfinhos e começou a atacar os parasitas. Com milhares de sereianos e o grupo de Ark atacando violentamente, o número de parasitas reduziu rapidamente. A magia de área ampla da rainha sereia reduziu dezenas de parasitas a uma condição crítica. Com a ajuda dos sereianos, a situação rapidamente se tornou vantajosa para eles. Enquanto isso, houve uma batalha inimaginável ocorrendo a centenas de metros de distância. Quá-quá-quá-cã. Cu-cu-cu-cu. Quá-quá-quá-quá. Foi a luta entre Leviatã e Galik. Quando os dois monstros oceânicos colidiram, ocorreram maremotos constantes. Redemoinhos também apareciam aqui e ali toda vez que uma onda ocorria. Mas na batalha, o Gaulês perdeu um pouco. Leviatã era um monstro de combate enquanto Galik era apenas um NPC. Além disso, Galik não tinha armas como a pistola de pressão de água do Leviatã. Portanto, ele teve muitos ferimentos sangrentos após a longa batalha. Mas se isso continuar, poderemos vencer o Leviatã. Ark parou de atacar os parasitas e olhou em volta para a situação. O Gaulês pode estar perdendo para o Leviatã, mas os sereianos estavam dominando os parasitas. Se isso continuasse por 20 a 30 minutos, todos os parasitas seriam eliminados. Com apenas 2 navios de guerra sobrando, não seria difícil derrotar o Leviatã. Mas meu propósito não é matar o Leviatã. Isso mesmo. O objetivo de Ark era recuperar o Gold Druin que Leviatã engoliu. O problema é que será difícil resgatar Gold Druin se o Leviatã for morto. A julgar pela experiência anterior, quando o monstro fosse morto, o corpo se tornaria apenas pedaços de carne. Seria impossível obter qualquer coisa, exceto o saque que o monstro deixou cair. Havia uma grande chance de que Gold Druin fosse destruído quando o Leviatã fosse morto. Então Ark fez um plano separado para resgatar Gold Druin. Mas esse plano seria insignificante se o Leviatã fosse morto no meio dele. Esta é minha última chance de executar o plano. Se a batalha continuasse, o Leviatã desapareceria em 20 a 30 minutos. Em outras palavras, ele só teve 20 a 30 minutos para resgatar Gold Druin. Rainha Sereia, por favor, ouça meu pedido. Ark explicou sua decisão à Rainha Sereia. Ele solicitou o que era necessário para resgatar Gold Druin. A Rainha Sereia não conseguiu entender o pedido de Ark, mas apenas assentiu e aceitou. Eu não entendo, mas se é um favor para Arknin. A Rainha Sereia assentiu e fechou os olhos. Foi para se comunicar mentalmente com Gaulês. Galik evitou o ataque do Leviatã e balançou o rabo. Leviatã, que estava tentando morder o Gaulês, gritou. A boca aberta foi inundada com respingos de água. Esse foi o momento que Ark almejou. É isso, vamos. Ark gritou depois de ver a chance. Então o golfinho que carregava Ark correu pelo mar em um ritmo enorme. A Rainha Sereia, sereianos e marinheiros ficaram todos confusos com a ação de Ark. Ark correu para a boca aberta do Leviatã. Quando ele correu na boca, parecia uma enorme caverna com um cheiro horrível. Ark evitou as presas quando entrou na boca. Quando chegou à língua enorme, a boca do Leviatã começou a se fechar. Ark pisou nas costas do golfinho, empurrou e jogou o corpo. Quá-quá-quá-cã. Quá-quá-quá-quá-quá. Houve um som estrondoso e a enorme boca se fechou. Ao mesmo tempo, Ark foi sugado pelo esôfago do Leviatã junto com a água salgada. Volume 20 capítulo 8 Como até vomitar. Puak. Ark cuspiu um pouco de água do mar. Ark estava atualmente dentro do Leviatã. Estar aqui dentro parece sujo. Ark murmurou enquanto olhava em volta com uma expressão desconfortável. Ark já havia entrado em uma enorme criatura marinha, gaulesa, antes. Não foi uma sensação boa, mas Leviatã foi ainda mais desagradável. O esôfago tinha paredes pretas avermelhadas, enquanto os vasos sanguíneos absurdamente grossos tinham um líquido preto como água residual fluindo através dele. Mas o que mais atrapalhou o humor de Ark foi o cheiro sujo. Era difícil expressar em palavras, mas cheirava a lata de lixo de comida no meio do verão. No entanto, ele não teve tempo para pensar em pensamentos desagradáveis. Houve estrondos constantes e o espaço vibrava. Foi o impacto dos ataques gauleses e dos sereianos. Os intervalos entre as vibrações tornaram-se mais curtos à medida que a batalha se tornou mais intensa. Foi problemático para Ark porque se Leviatã morresse, seria difícil encontrar Gold Druin. Droga, eu queria ir direto para o estômago. Ark havia entrado no esôfago junto com muita água do mar. Então Ark pensou que seria levado direto para o estômago junto com a água do mar. Mas Ark ficou preso em uma poça de lama ao longo do caminho. Ainda fui muito longe pedalando na água do mar.
Só falta um pouco até o estômago. Ark saiu da poça de lama e continuou. Não, ele estava prestes a mergulhar. Assim que ele saiu da poça de lama, o espaço começou a tremer. Então os vasos sanguíneos emaranhados como uma teia de aranha pulsaram e algo flutuou no sangue negro. Era um monstro com dentes afiados e corpo comprido, o parasita. Depois de descobrir Ark, o parasita rasgou o vaso sanguíneo com os dentes e saiu. Não foi apenas um. 10 parasitas saltaram do vaso sanguíneo. Eu não esperava encontrá-los aqui. Ark não esperava esta situação quando entrou no Leviatã. Convocar demônio Razak. Invoque demônio Hakard. Seus animais de estimação apareceram em ambos os lados de Ark depois que ele os chamou. Hakard à sua direita, Razak à sua esquerda e Radum enrolado em sua cintura. Já não faz um tempo, Ark sorriu ao olhar para sua convocação. Convocar seus animais de estimação não era um fenômeno novo, mas durante o último mês ele esteve ocupado comandando usuários e NPCs, então não parecia que ele estava lutando com seus animais de estimação. Ele apenas enviou Razak para apoiar as tropas de assalto enquanto Hakard era usado como batedor. Hakard e Razak também tiveram pensamentos semelhantes. Isso não te lembra dos velhos tempos? Clac, 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 clac. Razak riu e acenou com a cabeça como se também concordasse. Então devemos fazer isso depois de tanto tempo? Plano A1. Ark desembainhou a espada e gritou. Hakard e Razak se dividiram para a esquerda e para a direita e avançaram contra os parasitas. O plano A1 era atacar o inimigo pela frente e pelos lados. Ao contrário do passado, as habilidades de seus animais de estimação para executar a estratégia melhoraram muito. Hakard aumentou recentemente suas estatísticas para o nível 380, enquanto Razak também atingiu o nível 350. Depois de tanto treinamento de combate com Ark, eles não eram inferiores a outros usuários. Ark também era o mesmo. Depois de treinar em Dragonia e na masmorra secreta, Ark estava agora no nível 426. Ele estava tão ocupado comandando as tropas que não conseguia lutar direito. Então ele se sentiu animado com a tão esperada oportunidade de empunhar sua espada. Além disso, o bônus de 50% do atributo sombrio também foi aplicado. Mesmo que houvesse uma penalidade de 10% pela influência demoníaca do Leviatã, isso realmente não importava. Dança negra, lâmina negra. Pepepepem, pepepepem. Ark moveu-se entre os parasitas como um fantasma e brandiu a espada. Ele não precisava se preocupar com sua convocação para lá. Chique! Os parasitas mostraram suas presas venenosas e correram em sua direção. Clac, clac. Clac, 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 clac. Tank Kang. Razak balançou seu escudo e bloqueou o parasita antes que ele atacasse Ark. Enquanto isso, Hakard voou sobre suas cabeças e amaldiçoou, atraindo 3 ou 4 parasitas. Ark atacou, Razak defendeu e Hakard cuidou do controle de multidão. Este foi o verdadeiro estilo de batalha de Ark. Então Radum de repente caiu da cintura. Assim que seu corpo tocou o chão, ficou vermelho enquanto ele rastejava em direção aos parasitas. Então chamas apareceram ao redor dos parasitas e drenaram sua saúde. Foi a habilidade Fire Aura que Radum recebeu após digerir 50% do Burning Heart of the Fire Draconian. Os parasitas que estavam em estado crítico morreram após serem atingidos pela Fire Aura. Os olhos de Radum brilharam quando ele olhou para Ark depois de cuidar dos parasitas. Seu olhar parecia perguntar a Ark se ele era útil. Sim, você foi excelente. Como esperado do nosso mascote Radum. Sac, 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 sac. Radum acenou com prazer com as palavras de Ark. Com a ajuda de sua convocação, Ark conseguiu cuidar dos 10 parasitas em 3 minutos. Mas isso foi apenas o começo dos ataques dos parasitas. Depois que ele terminou de cuidar dos parasitas originais que apareceram, dezenas deles mais uma vez saíram do vaso sanguíneo. Quando ele cuidou deles, mais parasitas apareceram. Além disso, os parasitas dentro do Leviathan tinham habilidades especiais que os de fora não tinham. Quando caíssem em estado crítico, poderiam morder a parede ou o chão para se recuperar. Como o nome sugeria, eles realmente eram como parasitas. Se ele lhes desse um pouco de espaço, eles se recuperariam e contra-atacariam. Um monstro de nível 300 não é realmente um problema. Mas não importa quantos deles eu mate, eles continuam aparecendo nos vasos sanguíneos. Tenho que detê-los antes que Leviathan morra. Sim, a razão pela qual Ark entrou no Leviathan foi para recuperar o Gold Druin. Ele teve aproximadamente 25 minutos para resgatar Gold Druin. 3 minutos já haviam se passado, então ele tinha aproximadamente 22 minutos restantes. Não tenho tempo para brincar. Radum, volte. Razak, Hakard, vamos direto para o estômago. Ark abriu sua bolsa e gritou. Manifestações demoníacas. Lança, 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 massa, massa. Quando ele usou manifestações demoníacas, o equipamento saltou da bolsa. Em seguida, formou a forma de uma massa. A massa então se quebrou e foi absorvida por Ark e sua convocação. A energia demoníaca foi extraída das oferendas. Lança, 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 massa em massa. O efeito exercido por esta combinação é o Power Charge. Power Charge. Os usuários ganharão o efeito de Power Charge por 10 minutos. Quando o Power Charge estiver ativado, a velocidade de ataque aumentará em 50% e há uma chance de empurrar o oponente para trás 5 metros. No entanto, este efeito só se aplica ao inimigo à frente. Foi o Power Charge que ele descobriu acidentalmente. O aumento de 50% na velocidade de ataque e a chance de empurrar os inimigos para trás em 5 metros pareciam simples, mas poderiam causar um tremendo caos. Ark descobriu essa habilidade durante os 4 dias que levou subindo de volta à masmorra secreta do 60º andar. Vamos! Quando Ark correu em direção ao estômago, os parasitas instantaneamente correram até ele. Mas Ark brandiu sua espada e 3 ou 4 parasitas foram pegos em uma explosão e jogados para trás. Foi o mesmo com Hakard e Razak. No momento em que usaram Shield Stroke ou Dark Dash, os parasitas foram destruídos. Não adiantava, não importava quantos deles estivessem acampados na frente. Não havia como parar Ark quando um golpe da espada simplesmente os explodiria. Mas o Power Charge teve um efeito colateral. Chique! Chique!
Dezenas de parasitas foram destruídos toda vez que ele se movia, mas Ark teve que seguir em frente com Power Charge, para que os parasitas atrás dele pudessem voltar. Assim, havia 150 parasitas perseguindo. Além disso, este lugar ficava dentro do Leviatã, então não havia lugar para escapar. Claro, o nível atual de Ark era 426. Com o bônus do atributo sombrio, ele alcançou o nível 639. Isso foi o suficiente para lutar contra 150 monstros de nível 300. Mas mesmo que ele estivesse no nível 639, lidar com tantos números era demorado. Foi muito estressante para Ark, que só tinha um limite de tempo de 20 minutos. Mas, depois de pouco tempo ele entrou nas proximidades do estômago. Ark confirmou que não havia mais parasitas na frente dele, então ele se virou. Enquanto isso, o número de parasitas aumentou para 200. Ver a reunião de 200 parasitas realmente causou arrepios. Agora é sua vez. Invoque Magura. Ark ergueu a espada e gritou. Um dos 4 Ertostones da espada emitiu uma fumaça preta. Assim como um gênio saindo de uma lâmpada em um conto de fadas, a fumaça dos Ertostones se transformou em um cachorro preto. Foi a convocação do lendário demônio Magura. Na verdade, era necessária uma condição para invocar Magura. Só foi possível invocar Magura em um local cheio de energia demoníaca. Leviatã era um monstro demoníaco tão naturalmente que seu interior estava cheio de abundante energia demoníaca. Oh! Magura, que havia escapado de Ertostone, gritou. Foi a habilidade de área ampla de Magura, uivar. Os parasitas que se aproximavam foram surpreendidos. Agora, devo ir embora? Nesse ínterim, Ark e sua convocação partiram. Magura, que estava confinado em Ertostone, não tinha memória. Quando ele foi convocado, ele atacaria indiscriminadamente, independentemente de ser Ark ou um monstro. Portanto, Ark fugiu rapidamente. De qualquer forma, o parasita estava apenas no nível 300, então não posso obter experiência ou saque, mesmo que eles morram. É melhor deixá-los para Magura. Portanto, Ark escapou dos parasitas e correu em direção ao estômago. Magura atacou tudo ao seu redor por 5 minutos. Pode não ser suficiente para matar todos eles, mas deve ser suficiente para bloquear os parasitas. E Magura também usou tão continuamente graças à sua raiva sem fim. Então os parasitas naturalmente se reuniram em torno de Magura e uma batalha feroz começou. Quam! Magura rugiu e atacou os parasitas. Magura estava no nível 300. Os parasitas também estavam no nível 300. Mas Magura era um monstro de elite de nível 300. Magura não foi pressionado pelos 200 parasitas. Bem, Ark já havia escapado, então ele não se importava se Magura ou os parasitas ganhassem. De qualquer forma, Ark deixou os parasitas para Magura e correu pelo esôfago. Quanto tempo passou? Sonho de ouro. Ark parou de se mover e gritou. No final da caverna havia um enorme lago subterrâneo. Nos arredores do lago estava o navio Gold Druin. Droga, aquele Leviatã estúpido. A raiva cresceu ao ver Gold Druin. Mais uma vez, este lugar era o estômago do Leviatã. E o lago subterrâneo provavelmente era feito de água do mar e suco gástrico. Gold Druin estava flutuando no lago de suco gástrico há 3 dias em tempo real. Era impossível, não importa quanto dinheiro ele gastasse em revestimento mágico. As velas estavam cheias de pequenos buracos enquanto a pintura do navio mercante descascava. Acho que tenho que pagar pelos reparos. Ark suspirou e murmurou. Era um navio mercante novo e ele já tinha que pagar pelos reparos. Bem, era 100 vezes melhor do que comprar um barco novo. A propósito, aqueles barcos. Ark olhou para os outros barcos no lago subterrâneo. Gold Druin não era o único navio dentro do Leviatã. Havia mais 5 navios espalhados. Ficou imediatamente óbvio que os navios pertenciam a Midus, a guilda dos mercadores. Isso mesmo. Foi a frota de transporte que desapareceu perto desta área. A frota de transporte também foi engolida pelo Leviatã. Ah, eu vejo. É por isso que o Leviatã não engoliu a frota armada quando ela apareceu? Ark bateu na palma da mão com o punho enquanto confirmava algo e murmurava. Ele finalmente entendeu porque o Leviatã não apareceu quando a frota armada apareceu. E também a razão pela qual não engoliu os navios de guerra depois que apareceu. Foi por causa do Gold Druin e da frota de transporte no lago. O Leviatã ainda não havia digerido 6 navios, então não queria engolir mais. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no Gold Druin por enquanto. Além dos navios, barris de vinho e pequenas tábuas também flutuavam no lago subterrâneo. Ark pisou nas tábuas e barris e subiu no convés do Gold Druin. Parecia que ele estava no convés de um navio fantasma. O convés estava corroído aqui e ali enquanto as velas e as cordas se deterioravam. Ele também não conseguiu encontrar nenhum dos NPCs que empregou para gerenciar o Gold Druin. Tudo o que encontrou foram respingos de sangue no convés. Talvez tenham sido atacados pelos parasitas após serem engolidos. Ele não viu os marinheiros nos outros navios mercantes, então presumiu que a mesma coisa aconteceu com eles. Como diabos Cid sobreviveu neste lugar? Ark ficou em dúvida depois de ver a visão terrível, mas a questão foi facilmente resolvida. Cid. Ark encontrou Cid depois de entrar na sala do capitão. Algo debaixo da mesa se moveu. Foi Cid. Mas Ark se encolheu quando se aproximou e confirmou a aparência de Cid. Cid parecia alguém que havia encontrado um desastre no Himalaia. Ark nem conseguiu reconhecê-lo corretamente. Ele apenas tremeu e agarrou 3 pergaminhos com força. O pergaminho foi a razão pela qual Cid poderia viver. Pergaminho viagem segura? Isso mesmo. Cid conseguiu sobreviver em um lugar como aquele por causa dos pergaminhos. O pergaminho viagem segura significava que os monstros não poderiam atacar por 2 horas. Quando os parasitas atacaram, Cid rapidamente usou o pergaminho viagem segura e continuou a renová-lo a cada 2 horas. Mas agora ele só tinha 3 pergaminhos restantes. Ele estava com medo de que os parasitas o pegassem depois das próximas 6 horas e foi por isso que ele continuou tremendo. Ei, Cid! Acordar! Ark bateu nele e Cid abriu os olhos com uma expressão sombria. Ah, Arknin! Cid olhou em volta estupidamente por um tempo antes de gritar. Ele então olhou em volta apressadamente e disse. Uk, você veio.
Já saímos. Este é o lado de fora? Mas então ele confirmou tardiamente que ainda estava no estômago e o rosto de Sid enrijeceu. Ele sentou-se fracamente e começou a derramar lágrimas. Quack, cometi um erro. Estamos ferrados. O que você está querendo? O que estou dizendo? Arknin também não foi engolido pelo monstro marinho? Eu estive esperando por 3 dias horríveis para Arknin me resgatar, e agora Arknin também foi comido. Oh, acabou. Serei comido por esses vermes. Que bobagem você está falando? Por que seremos comidos por monstros? Sid ergueu o rosto choroso com as palavras de Ark. Seremos digeridos ou comidos pelos monstros. Isso é diferente. Eu entrei sozinho. Veio sozinho? Sim, para que eu possa resgatar Gold Druin. Resgatar Sonho Dourado? Existe uma maneira de sair daqui? Claro. Você acha que vim aqui para me tornar excremento? Sei como. Que? Ark sorriu e explicou o método. Então, de repente, ele viu os navios mercantes pela janela. Ark teve uma sensação desconfortável no momento em que viu os navios. O que? Esse sentimento? Eu sinto que esqueci algo muito importante. Ark franziu a testa e permaneceu preso em pensamentos. Eu vejo. Foi isso que esqueci. Espere aqui um momento. Ah, Arknin. Sid enlouqueceu quando Ark saltou do Gold Druin e se dirigiu para os outros navios. De acordo com as informações obtidas pela Guilda dos Mercadores, os navios que desapareceram nestas águas transportam importações para Bristânia. Ark pulou no convés com um grande sorriso no rosto. Especiarias e seda, objetos de porcelana, etc. Era uma quantidade enorme de mercadorias empilhadas. Esse pensamento pesou na mente de Ark. Isso equivale a 15.000 ouro. E havia 5 navios transportando essas mercadorias. Isso foi equivalente a 75.000 ouro. Foi realmente um tesouro. Antes de entrar no Leviathan, Ark já estava equipado com uma série de planos para resgatar Gold Druin. Mas ele não sabia que a frota mercante estava associada ao Leviathan. É claro que o plano de Ark não falharia se os navios mercantes estivessem lá. Havia outra razão pela qual ele se sentiu desconfortável ao ver os navios. Não, para ser exato, eram mercadorias no valor de 75.000 ouro. Se meu plano der certo, também poderei resgatar os navios mercantes do Leviathan. Portanto, Ark teria recuperado 75.000 ouro em ativos para a Guilda do Comerciante. Mas não haveria lucro para Ark se ele fizesse isso. É claro que se ele devolvesse a frota desaparecida, sua intimidade com a guilda mercantil aumentaria e a comissão seria considerada bem-sucedida. No entanto, a taxa foi de apenas 15 ouro. Mesmo que ele recebesse 200% adicionais como capitão, seriam apenas 45 ouros. Encontrei 75.000 ouro e só posso receber 45 ouro? O que na Terra? Não foi uma sensação muito desagradável? Claro, Ark nunca esperou encontrar a frota mercante em primeiro lugar, mas a visão fez seu coração doer. Seria lamentável se ele tivesse que devolver educadamente as mercadorias à guilda dos comerciantes depois de ver uma quantia tão grande. Além disso, não há marinheiros sobreviventes. Desde que Ark encontrou a frota de transporte, ele poderia reivindicá-la. Quando bens roubados fossem levados por piratas e o navio pirata naufragasse no mar, a pessoa que descobrisse ou salvasse o navio reivindicaria a propriedade dele. Foi semelhante à forma como seu Tandal apreendeu os bens roubados do porto sem lei. Mas agora a situação era diferente. A frota armada foi enviada para recuperar a frota de transporte. Ark também era membro dessa frota armada. Então Ark foi atualmente contratado para devolver os ativos recuperados à guilda do comerciante. Mesmo que Ark encontrasse a frota de transporte, a propriedade mudaria automaticamente para a guilda do comerciante. Ele não conseguia pensar em uma maneira de desviar as mercadorias. No final, terei que abrir mão dessa quantia enorme? Ark estalou a língua e murmurou com uma expressão arrependida. De repente, ele sentiu um relâmpago em sua cabeça. Espere, a frota de transporte não estaria preparada para piratas? Aí talvez. Ark começou a procurar algo nos navios. Um sorriso satisfeito se espalhou no rosto de Ark depois que ele encontrou o que procurava. Os céus estão verdadeiramente do meu lado. Ataque seu flanco. Vai! Enquanto Ark progredia com seu plano, os Sereianos, os Gauleses e os 2 navios de guerra combinaram forças para atacar o Leviatã. Enquanto os Gauleses bloqueavam os movimentos do Leviatã, os Sereianos se uniram para cuidar dos parasitas. Enquanto isso, os 2 navios de guerra mantiveram distância suficiente e os apoiaram com tiros de canhão. Leviatã não suportou as forças combinadas. O sangue escorria de suas inúmeras feridas, já que o Leviatã só tinha 4% de vida restante. Se a batalha progredisse assim, continuaria por apenas mais alguns minutos. Mas Arknin, a rainha sereia murmurou com uma expressão preocupada. Ark ainda não havia retornado de dentro do Leviatã. Se Leviatã morresse assim, então Ark estaria em perigo. Ark certamente estaria em algum lugar do esôfago, estômago ou outros órgãos internos. Se o Leviatã morresse, eles murchariam. Ark seria empurrado pelos órgãos internos encolhendo e morreria. Mas eles também não conseguiram desacelerar seus ataques até que Ark retornasse. Se Leviatã conseguisse fugir, a situação ficaria mais complicada. A rainha sereia estava pensando nisso quando algo interrompeu. Quaar! Cuac! O Leviatã estremeceu de repente. Então, de repente, deu um grito estranho. Depois de pouco tempo, tossiu e de repente abriu a boca. Shavaa, varururuk. Uma enorme quantidade de secreção saiu da boca do Leviatã. O vômito do Leviatã cobriu vários quilômetros do mar. É esse maldito bastardo malvado. A rainha sereia olhou para o Leviatã depois de ver as águas cobertas de vômito. Então Leviatã vomitou mais algumas vezes. O suco gástrico escorria como uma cachoeira e realmente fazia todo mundo cair com vontade de vomitar. De repente, objetos enormes caíram nas águas junto com o suco gástrico. O que está acontecendo? Um navio mercante. A tripulação armada que assistia de longe murmurou surpresa. Não foram apenas 1 ou 2 navios, mas 6. Então uma risada alta foi ouvida de um dos navios mercantes. Hahaha, estamos fora. É um sucesso. Ter essa pessoa. É Arknin, o capitão do não.
8 navio de guerra. O marinheiro confirmou depois de olhar através de um telescópio. Isso mesmo. A pessoa que riu dos navios mercantes vomitados foi Ark. O efeito não é brincadeira. Ark riu ao olhar para o enjoado Leviatã. Leviatã ainda estava vomitando. Na verdade, este foi o plano que Ark usou para resgatar Gold Druin. Mais uma vez, Gold Druin seria enterrado no mar se Leviatã morresse. Se ele ainda estivesse no estômago, também morreria devido ao encolhimento do estômago e dos intestinos. Eu tenho que tirá-lo enquanto o monstro ainda está vivo. É impossível fazer aquele cara cuspir. Então a única maneira é fazê-lo vomitar. Ele naturalmente pensou em um tipo de comida. Xarope para náusea. Um xarope feito com a polpa madura de uma das frutas com pior cheiro do continente. Uma pessoa não consegue evitar o vômito sempre que ingere esse xarope. Faz alguém vomitar. Graças ao estado de vômito, todos os efeitos de alimentos e poções desaparecerão. Ark fez a comida usando Creative Cooking. Enquanto navegava, Ark, que foi inspirado, usou continuamente a culinária criativa para fazer o xarope de náusea. Ele havia cozinhado 200 pratos. Ark carregou esses alimentos ao entrar no Leviatã. Ele jogou tudo no estômago. No entanto, houve uma questão inesperada levantada com essa parte. Leviatã é muito mais enorme do que eu imaginava. Além disso, tem uma capacidade extrema de engolir, já que conseguiu engolir todos aqueles navios de uma só vez. Gold Druin e a frota de transporte também sobreviveram no estômago por vários dias. Leviatã teve indigestão depois de comer de maneira muito ignorante. Felizmente, o Gold Druin e os navios mercantes ainda estavam seguros, mas a indigestão era um problema. O xarope de náusea não conseguirá mostrar seu verdadeiro poder. Existe uma maneira de tornar seu estômago mais ativo? Então Ark pensou em suas experiências em Gaules. Ao brigar com a chefe Adelaine, ele usou a estratégia de atraí-la para o estômago e derretê-la com fluido gástrico. O impacto no estômago fez transbordar o suco gástrico. É claro que se ele usasse um método semelhante para irritar o estômago, o Gold Druin e a frota de transporte sofreriam um golpe fatal. Mas não era melhor do que ficar preso no estômago do Leviatã moribundo? Sim, é um canhão. Posso sacudir seu estômago usando o canhão. Ark deu a volta com sua convocação e carregou todos os canhões no Gold Druin. Quando ele lançou, houve um rugido alto e o estômago começou a ficar instável. Quando os projéteis atingiram a parede do estômago, ocorreu uma explosão e uma enorme quantidade de suco gástrico fluiu como uma cachoeira. Quando a concentração de suco gástrico no estômago aumentou, os barris e tábuas flutuantes começaram a derreter. Gold Druin também foi o mesmo. Gold Druin já estava esfarrapado depois de ter sido deixado por 3 dias, então a alta concentração de suco gástrico começou a derreter as paredes externas. Arknin. Sid olhou inquieto para as paredes externas, mas Ark ainda não havia terminado. Eu só tenho que esperar que o xarope de náusea tenha efeito antes que o Gold Druin derreta. Foi naquele momento. O estômago começou a revirar e o suco gástrico formou ondas. Foi o estômago pouco antes de ocorrer o vômito. É isso. Sid, Razak, Hakard, segurem firme. Os sucos gástricos começaram a fluir ao longo do esôfago em um ritmo tremendo. O efeito do xarope de náusea foi ativado e Leviatã começou a vomitar. Os sucos gástricos fluíam ao longo do esôfago como as corredeiras de um rio. Se ele cometesse um erro e o já esfarrapado Gold Druin batesse em uma parede, ele quebraria. Ok, manifestações demoníacas. Ark usou o escudo físico para regular e proteger o barco enquanto o Gold Druin fluía de volta para o esôfago. É visível. Todos se preparem para o impacto. Depois de um tempo, o Mar Negro pôde ser visto entre a boca aberta. Veek. Quá. Gold Druin conseguiu escapar do Leviatã após 3 dias. Os 5 navios mercantes também o seguiram. Aquilo é a frota de transporte que desapareceu. Todos os 5 navios apareceram. Os NPCs associados à guilda dos comerciantes aplaudiram ao ver os navios, mas a confusão se espalhou por seus rostos no momento seguinte. Os navios mercantes caíram para o lado e começaram a afundar. Ele não. As mercadorias comerciais no navio de transporte. Os NPCs rolaram pelo convés em desespero. Mas o que eles poderiam fazer com os navios que afundavam? Além disso, os navios que afundavam não tinham valor agora. Aquele monstro está atacando o Capitão Ark. Leviathan gritou e correu até Gold Druin. Entendeu que ele era o motivo do vômito. Enquanto isso, Gold Druin, que acabará de sair, estava bem na frente do Leviathan. Os mastros também foram quebrados e não puderam navegar. Mas Leviathan não conseguia imaginar isso. Você está tentando comer meu navio 2 vezes? Ark murmurou com uma expressão cheia de confiança. Ele levantou o dedo antes de abaixá-lo. Este é o fim. Seu peixe estúpido. Quá. Ao mesmo tempo, uma cena incrível se desenvolveu. Leviathan estava se movendo em direção a ele. No entanto, o corpo do Leviathan explodiu repentinamente em vários lugares. Brânquias, nadadeiras, cauda, estômago. Uma explosão ocorreu em todas essas áreas e o Leviathan instantaneamente ficou sangrento. GRR. Leviathan soltou um gemido de dor e cambaleou. Quase chegou ao Gold Druin. De repente, um som absurdo ocorreu nas proximidades da cabeça do Leviathan. Os olhos do Leviathan tremeram como se estivesse tendo um espasmo e ele lentamente afundou na água. O efeito é incrível. Ark riu e murmurou. Este foi obviamente o trabalho de Ark. Ark finalmente saiu do Leviathan, mas não fez isso educadamente. Pouco antes de lançar o xarope de náusea, Ark considerou uma maneira de infligir danos. Então ele se lembrou da cena em que os parasitas se moviam ao longo dos vasos sanguíneos. Ark lembrou-se daquela cena e empilhou as bombas dos navios mercantes nos vasos sanguíneos. Ele ajustou o comprimento do fusível para que explodisse depois que Gold Druin escapasse. As bombas seguiram os vasos sanguíneos para áreas como o cérebro, os pulmões, o coração, etc. Então as explosões ocorreram por todo o corpo. Não importa quão poderoso fosse o monstro, ele não seria capaz de resistir a esse tipo de ataque. O que poderia sobreviver à explosão da pólvora no coração ou no cérebro? Portanto, o Leviathan recebeu danos tremendos e morreu instantaneamente. Bugu. A boca do Leviathan se abriu e ele afundou de volta no Mar Negro. Seu nível aumentou.
As janelas de mensagens de boas-vindas apareceram em rápida sucessão. Hehehe, isso é realmente ótimo. Ark riu enquanto sacudia uma bolsa grossa. Pouco depois da morte de Leviatã, Ark retornou ao porto de Helben com a frota armada. Ele ganhou um total de 85 ouro pela comissão bem-sucedida. Foi uma renda considerável para 5 a 6 horas de trabalho mercenário. Mas a bolsa atual de Ark continha mais de 300 moedas de ouro. Esse dinheiro veio dos bolsos do almirante Wagner. Podemos conversar um pouco? Wagner se aproximou no instante em que retornou ao navio de guerra após a morte do Leviatã. O fato de você ter derrubado o Leviatã não foi possível por causa das minhas instruções? Você não vai se arrepender se fizer esse favor para mim. Ele tossiu e era óbvio o que ele estava propondo. A reação de Wagner não foi tão surpreendente. Wagner foi encarregado dos novos navios de guerra que eram uma colaboração entre o reino de Sudenberg e a Guilda dos Mercadores. Mas dos 8 navios de guerra, 6 foram destruídos. Claro, foi uma sorte eles terem conseguido derrotar o Leviatã em primeiro lugar. Embora a frota de transporte tenha sido descoberta, nenhum dos bens comerciais foi recuperado. Depois que a frota mercante afundou, 20 a 50% das mercadorias flutuavam no mar. Felizmente, 40% dele foi recuperado. Não foi um resultado ruim da batalha contra o Leviatã, mas o problema foi o comportamento vergonhoso de Wagner durante a batalha. Wagner não sabia o que fazer com o comportamento vergonhoso que demonstrou durante a batalha. Se fosse relatado a uma pessoa de alto escalão, ficaria claro o que aconteceria. Então Wagner elaborou um plano para obter algumas conquistas. Na verdade, o método usado para derrubar o Leviatã não era normal. Foi graças a Ark que eles tiveram sucesso. Os Serianos ajudaram por causa de Ark e ele também descobriu a frota de transporte. No entanto, agora Wagner estava dizendo que o comportamento de Ark foi resultado de suas instruções? Wagner estava tentando fugir das críticas e aumentar sua fama? Esse cara, foi assim que ele aumentou suas conquistas até agora? Ark olhou para Wagner com uma expressão vazia. Mas quando ele pensou sobre isso, não foi uma má sugestão. De qualquer forma, este foi apenas um simples pedido mercenário. Ele não receberia tanta compensação adicional, independentemente de suas conquistas. E ele não pensava em se tornar famoso. Então era melhor tirar alguma coisa disso. Aceito. Depois de pensar um pouco, Ark aceitou prontamente a sugestão. Então a conquista de Ark foi vendida por 300 ouro. Isso foi um total de 385 ouro obtido. E ele ganhou 6 níveis ao matar o Leviatã. O número original de pessoas na frota armada era de 1.500 pessoas, mas apenas 400 permaneceram após a batalha com o Leviatã. Ganhar 6 níveis e 385 de ouro não é uma quantia pequena para 6 horas de trabalho. No entanto, isso não foi nada comparado ao rendimento real que Ark obteve. Depois de receber a compensação da Guilda dos Comerciantes e retirar-se como mercenário, Ark foi direto para o porto. Ele caminhou e explorou os navios atracados até encontrar um familiar. Era Gold Druin, o navio de propriedade da Ark. Você chegou? Sid deu-lhe as boas-vindas depois que Ark embarcou no convés. Ark olhou em volta inquieto e sussurrou com uma voz secreta. Bem, você verificou o preço? Sim, entendi o preço de mercado atual. Quanto? 42.800 ouro. Ark sorriu alegremente com a resposta de Sid. A renda real de Ark foi de 42.800 ouro que Sid mencionou. Onde diabos Ark obteve esse tipo de renda? A resposta foi simples. Era proveniente das mercadorias dos navios mercantes que afundaram. A frota de transporte afundou assim que saiu do Leviatã. Graças a isso, a frota armada só conseguiu recuperar 40%, mas a Guilda dos Comerciantes achou que foi uma sorte considerando a situação. No entanto, havia um segredo escondido aqui. A operação foi um sucesso. Na verdade, os navios mercantes estavam em melhores condições que o Gold Druin quando Ark chegou ao estômago do Leviatã. O desempenho dos navios foi semelhante, mas a frota de transporte foi engolida posteriormente. Mesmo assim, a frota de transporte afundou. Não, para ser exato, os navios mercantes foram afundados à força. Foi o estratagema de Ark. Ele havia enviado bombas para o Leviatã. Antes de Ark levar o navio de transporte para fora, ele também deixou algumas bombas no fundo dos navios mercantes. A razão pela qual ele fez isso foi para arrebatar os bens comerciais. Se a frota de transporte permanecer intacta, não receberei nem 10 won. Esse seria o maior arrependimento de Ark. Embora seu objetivo principal fosse o Gold Druin, ele aceitou a comissão para salvar a frota de transporte e não receberia nem 10 won por isso? Porém, a situação seria diferente se a frota de transporte afundasse. Se os navios afundassem, a Guilda dos Mercadores não teria como recuperar todas as mercadorias. Mesmo na realidade, os submarinos não conseguiam encontrar tudo flutuando a centenas de metros do fundo do mar. O Novo Mundo ainda estava na Idade Medieval, então como eles poderiam recuperar todos os bens? No entanto, Ark tinha uma maneira simples de resolver esse problema. Os Serianos. Isso mesmo. Os Serianos não teriam problemas em recuperar as mercadorias. Depois de reunir os Serianos, ele conseguiu recuperar 60% dos bens comerciais. Ele também usou o nome de Sid para vendê-lo para a Guilda dos Comerciantes. Então ele estava tecnicamente impecável. Se os Serianos não tivessem aparecido naquele momento, eu teria perdido o Gold Druin e o lucro. Havia uma razão para os Serianos terem aparecido. Antes de retornar para Helben, Ark usou a Rainha Sereia para o motivo. Então a Rainha Sereia explicou o motivo pelo qual eles apareceram. O demônio Leviatã era um monstro marinho que vagou durante o século das trevas e corrompeu as águas. Naquela época, os Serianos sacrificaram muita gente para derrotar o diabo. Recentemente ouvimos notícias de que o diabo ressuscitou. Então, imediatamente interrompemos as viagens e voltamos. Então ouvimos Ark usando a flauta dos Serianos. Sentimos instintivamente que Ark tinha algo a ver com o Leviatã e corremos apressadamente em direção à sua localização. Foi bom pensar em ter grande intimidade com NPCs. Quem imaginaria que isso ajudaria no meio do mar?
Bem, tudo funcionou com um pouco de sorte. A Rainha Sereia também concordou prontamente quando Ark pediu que ela recuperasse as mercadorias dos navios. Claro que também tenho que pagar uma taxa aos sereianos. O problema foi resolvido com surpreendente facilidade. Há vários milhares de anos, o Leviatã devorou inúmeros guardiões do mar para aumentar suas habilidades. A cobra marinha presa a ele era na verdade um dos guardiões do Mar Oeste. A Rainha Sereia propôs. O Leviatã era um demônio que tinha a capacidade de absorver os poderes de outros seres. Dependendo do tipo de poder que absorveu, também apareceu na forma de uma enorme tartaruga, tubarão ou até mesmo dragão marinho. Portanto, a carne do Leviatã conterá os poderes absorvidos. Não importa para outras raças, mas os sereianos podem processar o corpo do Leviatã para fazer equipamentos maravilhosos. Se Ark nos permitir a posse do corpo, ficaremos felizes em ajudar a recuperar os bens. Eu entendo. Ark respondeu sem sequer pensar nisso. Honestamente, a carne do Leviatã era um ótimo ingrediente, mas Ark não podia reivindicar a propriedade de seu corpo, que se estendia por vários quilômetros. Além disso, o corpo do Leviatã afundou no fundo do mar, então apenas os sereianos poderiam colhê-lo. Ele achou que valia a pena trocar o corpo do Leviatã pelos bens comerciais. Então Ark conseguiu solicitar a ajuda dos sereianos em troca do Leviatã, mas ele não recebeu todo o dinheiro. Ele gastou 16.000 ouro para reparar o Gold Druin. Se eu tirar 16.000 ouros de 43.800, meu lucro final será de 26.800 ouros. Ele conseguiu desviar 26.800 moedas de ouro depois de apenas algumas horas de trabalho. Além disso, muitos membros da frota armada morreram, então ele conseguiu obter a maior parte do saque do Leviatã. Escudo do Leviatã, único. Tipo de item, escudo de couro. Defesa, 400. Durabilidade, 256-400. Peso, 45. Restrição de usuário, nível 500 e mais. Leviatã é um monstro marinho lendário. Embora os marinheiros frequentemente associem o Leviatã a uma cobra marinha, são apenas os tentáculos presos ao Leviatã. Os tentáculos anexados geralmente desaparecem. Por conta disso, o escudo é capaz de mostrar a habilidade dos tentáculos. Opção, força mais 50, vigor mais 30, penalidade subaquática reduzida em 50%. Opção especial, pistola de pressão de água, um pequeno buraco no escudo lançará um jato de alta pressão que causa 1 a 500 de dano. Ele também pode penetrar 10 pessoas em fila e causar 1 a 200 de dano. No entanto, é necessário algum tempo de carregamento na água para usar a pistola de pressão de água. 1 hora de carregamento permitirá que a pistola de pressão de água dispare 15 tiros. Era um escudo único parecido com o Leviatã. O escudo de couro 500 tinha apenas 400 de defesa, mas suas opções não eram brincadeira. Força mais 50, vigor mais 30 e redução de 50% na penalidade subaquática. Mas o verdadeiro valor deste escudo era a opção especial. Foi capaz de usar a habilidade especial do Leviatã, a pistola de pressão de água. Claro, não estava no mesmo nível que a pistola de pressão de água Leviatã usava. Se o Leviatã fosse como um laser, as pistolas de pressão de água armazenadas no escudo pareciam mais flechas. Além disso, causou 1.500 de dano. Ele também possuía um pouco do atributo, corte, que a pistola de pressão de água do Leviatã tinha. Quando 10 pessoas estavam em fila, foi capaz de causar 1 a 200 de dano. Além disso, a pistola de pressão de água do escudo do Leviatã não teve tempo de resfriamento e não consumiu mana. Este tipo de ataque de longo alcance era muito útil em batalha, então qualquer guerreiro desejaria este escudo. Leviatã também derrubou 2 itens mágicos adicionais, mas o padrão significava que ele receberia apenas 50 moedas de ouro por isso. O problema é, Ark olhou para algumas contas pretas do tamanho de um punho. Sacos de ovos do parasita. Os sacos de ovos dos parasitas que vivem dentro do Leviatã. Ele eclodirá quando colocado debaixo d'água. O que é isso? Ark coçou a cabeça enquanto olhava para as contas pretas. As bolsas de ovos do parasita foram descobertas enquanto Ark procurava nas proximidades do corpo do Leviatã. Havia milhares de pequenos ovos dentro de um saco de ovos. Milhares de parasitas provavelmente eclodiriam de um saco de ovos. Embora ele o tenha coletado, ele não sabia para que poderia ser usado. Para que serviria a incubação de parasitas? Mas pode ser útil no futuro. Até cocô de cachorro pode ser usado como remédio. Então Ark recolheu os egg sacks e colocou-os dentro de sua bolsa. Para onde devo ir agora? Não havia marinheiros no Gold Druin, então Sid teve que ficar em Helbin Harbor por um tempo. Não havia razão para Ark ficar dentro do porto, então ele partiu. Mas ele teve dificuldade em decidir para onde ir. Com licença. De repente, alguns homens com roupas formais se aproximaram. Ark virou-se para eles e eles perguntaram: "Você é o Barão Arknin? Quem é você?" "Somos mensageiros enviados pelo reino. Fomos primeiro para Silvana, mas rapidamente corremos para cá depois que descobrimos sua localização. Por favor, receba isto." O mensageiro estendeu uma carta lacrada. Convocação de todos os aristocratas de Sudenberg. Todos os aristocratas são convocados para lidar com a recente crise que o reino enfrenta. Todos os membros da nobreza que receberem esta ordem deverão comparecer. Toda a nobreza do reino Sudenberg está sendo convocada? O que na terra? Ark examinou a carta com uma expressão perplexa. Volume 20 Capítulo 9 Lobista. Está confirmado que existiram 273 obeliscos no reino Sudenberg. Não descobrimos a identidade dos obeliscos, mas é certo que os monstros misteriosos são causados por eles. Eles são muito mais fortes e agressivos que os monstros normais, então as aldeias vizinhas receberam danos consideráveis. Como lidamos com isso? A principal instrução dada aos senhores de cada território é proteger os cidadãos e destruir os obeliscos. Portanto, cada território recebeu danos adicionais insignificantes e o número de obeliscos diminuiu em 1/3. No entanto, a situação geral com os obeliscos não teve grandes resultados. Eles estavam no castelo real de Celebrid. Vários assuntos relacionados ao reino foram relatados de maneira séria. Um dos conteúdos da lista era sobre os obeliscos negros. Os obeliscos negros apareceram simultaneamente em vários reinos no mesmo dia. O problema não eram os obeliscos negros, mas os monstros não identificados. O mais perturbador era que os monstros dos obeliscos
obeliscos pareciam monstros do folclore daquela região que havia sido transmitido. Leviatã também era o mesmo. O monstro Leviatã era conhecido entre os marinheiros como o monstro que conta o fim do mundo. Ark não entendeu quando se desfez do Leviatã, mas ao recuperar a mercadoria, um obelisco preto foi encontrado debaixo d'água. A rainha sereia disse que o Leviatã havia desaparecido há muito tempo, então o obelisco foi provavelmente a razão pela qual ele ressuscitou. A rainha sereia também mencionou que os acontecimentos no continente também ocorriam debaixo d'água. De qualquer forma, esses eventos viraram o reino Sudenberg de cabeça para baixo. Claro, o reino sempre teve numerosos monstros, mas os monstros dos obeliscos eram diferentes. Além disso, os monstros acima do nível 100 tinham alta agressividade e tendiam a se reunir para atacar territórios. O equilíbrio do jogo entrou em colapso completamente. Enquanto isso, as tropas enviadas para cada território e aldeia do território destruíram o obelisco e danos adicionais foram interrompidos. Mas não muito tempo depois, surgiu um novo obelisco, o que levou a um ciclo vicioso. Portanto, o sentimento público atingiu um estado de confusão. Assim, foi convocada uma reunião urgente para desenvolver uma forma de acalmar a turbulência. É desnecessário dizer, mas as pessoas estão tremendo de medo. É essencial mostrar uma atitude firme para compensar esse medo. Sua Majestade o Rei declarou a lei marcial e tropas regulares serão enviadas para assumir o controle de todas as estradas e cidades. Lei marcial de emergência. O rei coçou a barba e suspirou. Se ele declarasse a lei marcial, todo o reino estaria preparado para lutar. Em outras palavras, as áreas não relacionadas à batalha ficariam paralisadas. Declarar a lei marcial diminuiria os danos aos obeliscos, mas a reação não poderia ser ignorada. Esta situação realmente requer lei marcial? Um nobre perguntou. O responsável pelos assuntos de Estado afirmou com voz resoluta. Muitas pessoas ainda não sabem disso, mas os danos na região oeste de Sudenberg estão além da imaginação, especialmente graças ao monstro chamado Doppelganger que pode comer suas vítimas e depois mudar para sua forma. A única maneira de minimizar os danos é declarar a lei marcial e usar os postos de controle entre cada aldeia. Mas os danos da lei marcial à economia? Temos que nos concentrar em reduzir os danos de hoje antes de nos preocuparmos com os danos de amanhã. Eu entendo. Vou confiar a autoridade a você. O rei acenou com a cabeça para o funcionário do governo encarregado dos assuntos de Estado. O rosto de Ark endureceu ao mesmo tempo. Estou ferrada. Depois de receber a ordem de convocação, ele rapidamente se mudou para Celebrid usando o movimento das letras. Claro, não foi por lealdade ao rei que ele voou tão rapidamente. O tema central desta reunião foi a lei marcial. Não, para ser exato, foi o problema das disposições quando a lei marcial foi declarada. Seção 5 da lei marcial. As fronteiras serão bloqueadas pela lei marcial. Com os postos de controle fechados, a movimentação entre territórios, ver exceções, é estritamente proibida. Os postos de controle fronteiriços e territoriais serão fechados e a movimentação entre territórios proibida. Em outras palavras, todos os tipos de comércio dentro do reino seriam proibidos. Foi uma medida natural quando se considera os monstros não naturais. Acabei de recuperar o Gold Druin e agora o que é isso? Ark não estava feliz. Ele era o presidente de uma empresa com centenas de funcionários, marinheiros do Gold Druin, funcionários do entreposto comercial, etc. Não era fácil liderar uma empresa. Se houvesse uma paralisação, o negócio sem dúvida sofreria enormes perdas. Ele ainda tinha que pagar o salário mensal aos funcionários e também o aluguel dos armazéns. Isso foi tudo? Se ele perdesse o momento da venda, perderia dezenas de milhares de ouro. O negócio sem dúvida sofreria um déficit. Agora todo o comércio estava bloqueado no reino Sudenberg. Ark era como um cavalo que acabará de aprender a andar apenas para morrer. Ainda não obtive lucro em ouro com o Gold Druin. Primeiro ele foi engolido por um monstro e eu tive que pagar os custos dos reparos e agora negociar se for banido? Foi na medida em que Ark pensou que ele estava amaldiçoado. Eu não percebi que a situação era tão séria quando ouvi sobre isso da Global Exos outro dia. Não era mais apenas conversa. Não, agora a vida de Ark estava em jogo. Se isso continuasse, não havia garantia de quando a lei marcial terminaria. Não poderia ser resolvido simplesmente encontrando os obeliscos e destruindo-os. A razão foi que, qual é a verdadeira identidade dos obeliscos? Alguém perguntou e um mágico da corte respondeu. Ainda não conseguimos determinar nada sobre a identidade do obelisco. Nosso palpite é que seja algum tipo de maldição. Uma maldição? Isso mesmo. O obelisco amaldiçoado polui o ambiente circundante e faz com que ilusões e memórias do mal neste mundo sejam amplificadas. Ilusões ou memórias? O que você quer dizer? Os monstros não existem. São uma imagem virtual criada através do medo excessivo da população. Esta é a parte em que a maldição se torna complicada. Nesse caso, o medo que as pessoas sentem é tão amplificado que os monstros se tornam reais. E essa maldição não é simplesmente resolvida com a destruição do objeto. Mas os monstros não pararam de aparecer quando o obelisco foi quebrado? É um fenômeno temporário. O obelisco é apenas o veículo da maldição. A menos que a fonte seja destruída, os obeliscos serão apenas reformados no futuro. Bem, usar um artefato forte com o poder de um deus destruirá completamente o obelisco, mas essa não é uma solução viável. O que nós devemos fazer então? Um aristocrata perguntou com uma expressão de dor. Então o mago da corte apontou para uma área ao norte do continente em um mapa. Pelos nossos relatórios prévios, a origem disso se originou no Principado de Sinius. Sudenberg tem 273 obeliscos negros. Bristania tem um número semelhante, mas surpreendentemente o Principado de Sinius tem 700 deles. Existem tantos obeliscos em todo o reino que não será possível resolvê-los facilmente. E,
O mago da corte colocou um cristal de memória sobre a mesa. Uma luz foi emitida do cristal e um holograma apareceu. Um gemido pesado emergiu da boca dos aristocratas e do rei. A imagem que apareceu era uma cidade imersa na escuridão. Não era noite, mas a cidade inteira estava coberta por algo parecido com uma névoa negra. A cidade coberta pela escuridão estava sendo atacada por um grande número de monstros. Os guardas balançaram as armas para bloquear, mas os ataques foram implacáveis. No final, os monstros invadiram a cidade fazendo com que as chamas subissem e uma matança ocorresse por toda a cidade. Foi uma cena infernal. Esta é a situação atual do Principado de Sinius. Faz apenas alguns dias e os monstros deformados já ocuparam 60% do Principado de Sinius. As áreas ocupadas pelos monstros estão cobertas por uma névoa negra e o ambiente está apodrecendo. Nossos estudos nos mostraram que a névoa negra é a raiz da maldição produzida pelo Obelisco Negro. O problema é que a névoa negra está se expandindo e chegando perto das fronteiras dos reinos Sudenberg e Bristania. O que diabos está acontecendo? Moro há 60 anos e nunca vi ou ouvi falar de tal coisa. Um nobre exclamou com uma expressão confusa. O mago da corte olhou para o rei e pareceu perguntar algo com os olhos. O rei assentiu e o mago da corte respirou fundo antes de abrir a boca. Não, esta não é a primeira vez que isso acontece. Ocorreu há muito tempo, mas ainda há registros desse fenômeno. Centenas de anos atrás, quando o Lorde das Trevas desceu à Terra. Oh, o quê? Os nobres explodiram de surpresa. Seus rostos estavam envolvidos em choque. Depois de um momento, um nobre perguntou cuidadosamente. Vê, você disse o Lorde das Trevas? Isso mesmo. O mágico da corte respondeu calmamente. Você está dizendo que o Lorde das Trevas ressuscitou? Não é isso. Se o Lorde das Trevas ressuscitasse, a situação não terminaria aqui. A escuridão já teria se espalhado por todo o continente. Tal como no passado, quando o continente foi tomado pelas trevas. Verificamos e isso não está acontecendo. A julgar pela situação atual, este é apenas o precursor da ressurreição do Lorde das Trevas. Em outras palavras, alguém está tentando reviver o Lorde das Trevas. O medo apareceu nos olhos da nobreza. Ninguém da nobreza daqui experimentou o século das trevas. No entanto, as pessoas do continente cresceram ouvindo falar do século das trevas. O Lorde das Trevas era como uma existência de medo para eles. Depois de terminar tudo o que tinha a dizer, o mago da corte recuou. Então o rei abriu a boca novamente. Agora você percebeu a gravidade do problema. Se esta situação não for resolvida, ficará ainda pior. Se o Lorde das Trevas for ressuscitado, o rei soltou um suspiro pesado. A atual situação doméstica é grave o suficiente para declarar uma lei marcial de emergência. Se o Lorde das Trevas ressuscitar, esta situação irá piorar. Esta é uma situação de vida ou morte para todo o continente. Por isso, rapidamente estabeleci contato com o rei da Bristânia e cheguei a um acordo rápido. Enviaremos uma expedição ao Principado de Sinius. Expedição? Dos reinos Sudenberg e Bristania? Sim. O objetivo principal é impedir que as trevas pressionem ambos os reinos. E o segundo objetivo é resolver o problema do ataque ao Principado de Sinius. Acho que não há ninguém que se oponha a esta decisão. Todos os nobres assentiram junto com o rei. Dizia respeito ao destino do continente. Então como poderiam objetar? Isso mesmo. Não é este o cenário correspondente sobre o qual Romium Van falou? Quando Arco ouviu pela primeira vez sobre a situação no Global Essos, Romium Van disse a ele que o novo mundo responderia à situação com mais cenários. NPCs despachando um exército expedicionário também faziam parte desse cenário. Mas e se a expedição falhar? Na verdade, Ark achava que a afirmação de Romium Van de que, na pior das hipóteses, existe a possibilidade de o serviço ser suspenso, era apenas um exagero. Porque eles interromperiam um jogo que milhões de usuários jogavam por causa de alguns bugs. No entanto, ele agora sabia que não era um exagero depois de participar da reunião. Se a expedição falhasse, o continente ficaria coberto de trevas como o Principado de Sinius. Muitas cidades e vilas seriam capturadas por monstros. Se isso acontecer, os usuários não poderão mais jogar normalmente. Eles não seriam capazes de receber missões ou mesmo descansar em uma aldeia. Além disso, monstros de nível 200 a 300 apareceram em uma área de nível 100. Então eles não conseguiam nem caçar direito. Não era natural que o serviço do Novo Mundo tivesse de ser suspenso? Então, e todo o dinheiro que investi na Axe Corporation? As aldeias dos NPCs desapareceriam e ele não seria capaz de negociar. Se o Lorde das Trevas fosse ressuscitado, o investimento de 150 mil ouro de Ark iria embora. Não sei se o Lorde das Trevas é um demônio ou não, mas não posso deixar isso de lado. Se o seu negócio, que ele tanto sofreu para construir, foi destruído, então o diabo não foi seu adversário. Foi absolutamente inaceitável. Salvar o continente? Ele teria deixado isso para aqueles que queriam se tornar heróis. Mas se fosse para manter sua propriedade, ele teve que obstruir absolutamente a ressurreição do Lorde das Trevas para defender seu negócio. A cabeça de Ark reconheceu instantaneamente o Lorde das Trevas como seu maior e pior inimigo. Então o rei abriu a boca novamente. Tenho 2 motivos para realizar essa reunião. A primeira razão foi obter o seu consentimento para a lei marcial, e a outra razão é nomear um comandante para liderar a expedição. Os aristocratas começaram a vibrar depois de ouvir as palavras do rei. Após um longo período de discussão, os candidatos foram reduzidos a 3 nobres. O primeiro foi um velho general conhecido por suas façanhas militares em Nagaran Kuran. A outra pessoa era Arbalen, encarregado da guarda real, e para surpresa de Ark, o último candidato foi o Visconde Averstein, o senhor de Jackson. O anterior Lorde de Jackson foi um herói de guerra com várias conquistas na Guerra do Continente. O Visconde Averstein, que o sucedeu, conseguiu varrer um grande número de monstros em seu território, bem como subjugar o bando de ladrões que vinha causando dor de cabeça há anos e várias outras conquistas militares. Esta situação também não tem precedentes para a nossa geração. Acho que seria melhor ter um jovem comandante pouco convencional do que um estereótipo. A Marquesa Alben falou com habilidade e eloquência. Lord Jackson é até reconhecido por outros nobres. Ark olhou para Averstein depois de ouvir o Marquês Alben falar, mas Averstein estava apenas fazendo uma expressão amarga. O Lord Kuran, Balin e Averstein, todos eles são grandes cavaleiros.
mas não é possível ter 3 cavaleiros maravilhosos como comandantes. Felizmente ainda há tempo antes da expedição partir para que possamos discutir o assunto 2 dias depois. Os nobres podem discutir isso durante os dias seguintes e tomar uma decisão antes da reunião. O rei terminou antes de se levantar e sair. Os aristocratas separaram-se imediatamente e começaram a discutir o conteúdo da reunião. Como esperado, Lord Averstein estava cercado por 10 nobres no momento em que a reunião terminou. Senhor Nin, Ark, você veio também. Você partiu para uma aventura, então pensei que você não viria. Recebi uma notificação e corri para cá. Um assunto importante está acontecendo no reino, então não posso fingir ignorância. Para ser exato, ele queria evitar a proibição da lei marcial que envolveria o comércio. Mas a lei marcial não era algo que Ark pudesse impedir. Ele ficou desanimado pensando na enorme perda que ocorreria no futuro, mas agora tinha que pensar na expedição. Ark pensou vagamente que a expedição era uma maneira de resolver seu problema. Quando Ark se aproximou, Lord Averstein pediu licença aos outros nobres e saiu do grupo. Jackson recebeu algum dano? Felizmente, os danos não são tão graves como outros territórios. Uma resposta rápida. Como esperado, ele realmente tinha as qualificações necessárias para ser o comandante das forças expedicionárias. A propósito, eu realmente não esperava que você fosse indicado como candidato. É assim mesmo? Lord Averstein respondeu levemente. Ark tinha uma razão para pensar isso. Ele ainda parece jovem para mim. Averstein tinha apenas 15 anos quando Ark o encontrou pela primeira vez. Já se passaram 2 anos desde então. O tempo acelerou 3 vezes mais rápido para os NPCs do que para os usuários, então 6 anos se passaram. Averstein já era um jovem na casa dos 20 anos. Seu físico era robusto e seu corpo tornou-se maior que o de Ark. Mas Ark ainda tinha lembrança de sua aparência infantil e continuava pensando em Averstein quando criança. Parabéns! Ser nomeado candidato ao cargo de comandante tão jovem não significa que o reino está reconhecendo suas habilidades? Essa não é necessariamente a resposta. Assim como quando foi indicado pela primeira vez, Averstein deu um sorriso amargo ao responder. Fui nomeado candidato porque há muitos funcionários públicos na facção do Marquês Alben. Embora estejam insatisfeitos porque não tenham muita experiência no campo de batalha, eles não têm outra escolha. A facção do Marquês Alben. É claro que você não saberia disso. Averstein pensou um pouco antes de dizer. É melhor que você saiba disso. Os aristocratas Sudenberg estão, na verdade, divididos em 3 facções. O chefe de uma facção, o Duque Sarkin, foi quem recomendou Kuran, enquanto quem recomendou Balin foi o Marquês Daltin, e eu fui recomendado pelo Marquês Alben. Nos tempos modernos, uma facção era como um partido político. Ao contrário dos congressistas modernos que podiam retirar-se do seu partido político, isso era quase permanente quando um lorde entrava numa facção. Não, era comum que a próxima geração fosse criada na mesma facção, porque as virtudes mais importantes de um aristocrata eram a honra e a confiança. Um aristocrata do reino de Sudenberg que não pertencesse a uma facção teria dificuldade em exercer qualquer poder. As 3 facções são sempre opostas politicamente, mas se surgir um perigo que arrisque o Palácio Real, então irão unir-se. Essa é a razão pela qual as facções não se opuseram à lei marcial ou à força expedicionária. Mas o problema do candidato a comandante é diferente. O destino do reino Sudenberg dependia da força expedicionária. Se a expedição falhasse, tudo estaria acabado. Mas se a expedição alcançasse seu objetivo e salvasse o reino e o continente, então o comandante seria inegavelmente um herói. Essa foi a razão pela qual cada facção indicou um candidato diferente. Se esse herói pertencesse à sua facção, eles teriam uma vantagem política. Seja um jogo ou uma realidade, todos os políticos são iguais. Ark olhou para os aristocratas. As facções estavam lutando enquanto havia uma chance de o continente perecer? Não foi semelhante aos políticos que continuaram a discutir durante a crise do FMI que a Coreia sofreu? Bem, Ark tinha mais motivos para estar preocupado com a crise do que os nobres. Sou apenas uma mera decoração para eles arranjarem. Foi a razão pela qual Averstein sorriu amargamente quando foi nomeado. No entanto, Ark balançou a cabeça e falou com firmeza. Isso não está certo. Conheço Lord Nin desde que você era jovem, então sei melhor do que ninguém. Não sei que tipo de pessoas são Kuran e Balin, mas acho que Lord Nin é a pessoa certa para esta posição. Com certeza apoiarei Lord Nin. Estou grato por suas palavras. Averstein então olhou para Ark com olhos sérios. Apesar do meu sentimento de humilhação, também desejo o cargo de comandante. Esta é uma chance de fazer minha família brilhar. Certamente não será fácil, mas se você estiver perto de mim para ajudar, tenho confiança de que posso realizá-lo. Assim como você me conhece, também sei que você é um grande guerreiro. Se você é o comandante, é claro que arriscarei minha vida para ajudar. Ark respondeu. Não havia nada que Ark quisesse mais. Esta expedição foi um esforço coletivo das tropas de Sudenberg. O rei ordenou esta missão diretamente para que houvesse várias missões e recompensas associadas a ela. Então não era melhor ter uma grande intimidade com o NPC comandante da expedição? Ark não teria mais oportunidades do que outras pessoas? Mas isso não é o importante. Havia uma chance de a Axe Corporation ir à falência. No entanto, se Averstein se tornasse o comandante da expedição militar, então haveria uma maneira de resolver esse problema. Ark teve a ideia depois de ouvir sobre a força expedicionária. Pelo bem da Axe Corporation, tenho que pedir a Averstein para se tornar o comandante, não importa o que aconteça. Eu tenho que me tornar sua torcida. Ark estava pensando nisso quando foi interrompido. Estou grato, mas é altamente improvável que eu me torne o comandante. Por que é que? Você não percebeu? Você é estranhamente inocente em alguns assuntos. Na verdade, a reunião de hoje foi uma espécie de peça teatral. Foram indicados 3 candidatos, mas todos já sabem quem será o comandante será Lord Kuran. A razão é simples. É porque as forças que apoiam o Duque Sarkin são as maiores. Lord Kuran também não tem defeitos, então não há razão para ele não vencer. Ark finalmente entendeu a situação geral depois de ouvir as palavras de Averstein. Apesar das facções nomearem 3 facções, o vencedor já havia sido decidido. Assim, o rei encerrou a reunião e concedeu mais tempo para dar a impressão de que as opiniões da Marquesa Daltin e Alben estavam sendo consideradas. Droga, o que? É assim? Ark mordeu os lábios.
Se isso acontecesse, não seria o fim do plano de Ark? Enquanto Ark estava ocupado pensando, Averstein apontou para Kuran. Mas estou um pouco ansioso. Duque Sarkin. Eu não deveria dizer isso, mas ele já controla a maior parte do poder no reino. Então se seu candidato se tornar o comandante e tiver sucesso. Averstein olhou para o Marquês Alben conversando com outros nobres e suspirou. A única maneira é fazer com que o Marquês Daltin retire seu candidato Lord Balin e pressione aquele que o Marquês Alben recomendou. Mas não será fácil. Os olhos de Ark brilharam naquele momento. Na verdade, esta foi a primeira vez que ele encontrou as facções. Mas agora ele podia imaginar a proporção das facções. Se o Marquês Daltin pressionar o candidato do Marquês Alben, eles poderão impedir a vitória do Duque Sarkin. Com base no que ouvi, posso concluir que a facção do Marquês Alben consistia em 30%, o Marquês Daltin 30% e o Duque Sarkin 40%. Ou Lord Alben poderia desistir e pressionar o candidato de Daltin ou vice-versa. Portanto, há uma chance de Averstein se tornar o comandante. Claro, como Averstein disse, não foi fácil. As relações entre as facções políticas eram mais profundas e complicadas do que pareciam. Seria difícil para as facções desistirem dos seus próprios candidatos para se unirem. Ark, que acabará de se tornar um aristocrata, não conseguia entender o conflito secreto entre as facções que continuou por centenas de anos, mas ele poderia lucrar com isso. Não entendo, mas ainda há algo que posso tentar. O destino de quem se tornaria o comandante da expedição dependia disso. Ark começou a pensar desesperadamente em um plano. Você é o Barão Ark? Daltin olhou para Ark com uma expressão arrogante. Ark fez uma visita à mansão do Marquês Daltin na noite anterior à reunião aristocrata ocorrer novamente. Eu ouvi sobre algumas de suas ações. Mas por que você veio visitar? Eu sei que sou um aristocrata novato que acaba de ser nomeado cavaleiro. Enquanto isso, não houve nenhuma chance. Mas agora que estou em Celebridge, posso finalmente visitar a nobreza de alto escalão e cumprimentá-los. Se você não estiver ocupado, podemos conversar um pouco? Saudações? Daltin olhou cuidadosamente para Ark. Seus olhos de repente se moveram para uma mulher próxima e ele perguntou. Nos podemos conversar. Mas quem é esta senhora ao seu lado? Minha mãe. Mãe? Você pode ser enganado por sua aparência excessivamente jovem, mas ela é na verdade uma Juma, versão feminina de Ajushi, ou seja, tia Ai. Somi beliscou o lado de Ark por causa de sua introdução divertida. Depois que sua aparência mudou para a de uma adolescente, seu comportamento parecia se tornar cada vez mais infantil. De qualquer forma, Daltin pareceu perder a cautela ao ver aquelas ações entre mãe e filho. Ouvi dizer que os estrangeiros não envelhecem, mas fico mais uma vez espantado ao ver a tua mãe. O filho adulto parecia mais velho que a mãe. Se existir algum segredo para se tornar mais jovem, então oferecerei toda a minha fortuna para aprendê-lo. Tornando-se mais jovem? Não para mim, mas para minha esposa. Você deve amar muito sua esposa. Não tenho vergonha de admitir isso abertamente. Daltin respondeu sem hesitação. Os olhos de Somi brilharam de admiração e ela disse. Então o Marquês Nin é um romântico. Que maravilha! Quem recebe o amor do Marquês nunca precisa se preocupar. Existe uma chance de eu conhecê-la? Eu estive esperando por isso. Na verdade, um dos meus prazeres é me gabar de minha esposa para os convidados. O Marquês Daltin sorriu suavemente e ordenou a um criado que trouxesse sua esposa. Depois de um tempo. E isso é o mesmo que um ladrão. Essas palavras subiram em sua garganta. A julgar pela sua aparência, Daltin tinha aproximadamente 50 a 60 anos de idade. Mas a marquesa que apareceu com o criado tinha apenas 17 a 18 anos. Se ele adivinhasse corretamente, havia pelo menos uma diferença de idade de 30 a 40 anos. Não admira porque ele quer se tornar mais jovem. Por favor, diga. Quero conhecer um marido que me ame tanto quanto o seu. Você tem que encontrar um bom homem. Daltin piscou levemente para Somi. Daltin era um velho com personalidade de Casanova. Apesar desse pequeno problema, sua impressão geral foi muito boa. Ele parecia ter um ótimo senso de humor depois de ver suas reações a Somi, mas essa era apenas sua aparência superficial. Daltin era o líder de uma das facções do reino Sudenberg. Ele não era um rival insignificante. Desde que você veio até aqui, você tem algum negócio? Como esperado, a atmosfera de Daltin mudou completamente quando os dois se mudaram para a sala adjacente. Ele passou de avô de um vizinho político. Mencionei anteriormente que já ouvi seu nome. Bem, é a primeira vez que um estrangeiro é nomeado aristocrata em Sudenberg, por isso muitas pessoas estão curiosas. E também conhecem a pessoa decisiva que permitiu que você se tornasse um aristocrata. Visconde Averstein. Daltin mencionou em tom calmo. Se você conhece o Visconde Averstein, então por que chegaria à liderança de uma facção diferente? Ainda não faço parte de uma facção. Ark respondeu levemente e os olhos de Daltin ficaram frios como gelo. Eu odeio mais os humanos ingratos. Se Averstein foi quem fez dele um nobre, então é claro que ele deveria se juntar à mesma facção. Apesar de ser o chefe de outra facção, ele ainda estava insatisfeito com esse comportamento. Ark respondeu com uma risada. Isso faz sentido. E eu também não sou esse tipo de pessoa. Se eu receber um benefício, devo reembolsar essa pessoa. Por isso decidi visitar o Marquês. Eu entendo os princípios gerais. Daltin riu. Ele finalmente entendeu porque Ark visitou com base em sua resposta. Sua resposta honestamente não é satisfatória. Mas se você viesse para minha facção, seria algumas vezes mais desagradável. Sim, não é ruim. Vou ouvir sua palestra. Daltin assentiu e ergueu sua xícara de chá. Ele fechou os olhos para saborear a fragrância do chá antes de perguntar. Sim, o que você pode me dar? Se ele quisesse que Daltin promovesse Averstein como candidato, então um preço teria de ser pago. Ark estava ciente disso, mas o momento o deixou nervoso. A voz de Daltin era realmente casual. O que ele esperava? Bem, acabou assim, então não havia razão para Ark hesitar. O que você quer? 100 mil ouro agora. O rosto de Ark endureceu com as palavras de Daltin. Mais uma vez, o problema de Averstein se tornar comandante ou não colocou sua corporação em jogo. Não poderá ser possível obter mais benefícios do que o esperado, bem como salvar o seu negócio da crise.
Restam 20 mil ouro no fundo de investimento e obtive 25 mil ouro outro dia. Eu tenho que fazer isso mesmo que tenha que usar todos os 45 mil de ouro. Ark estava preparado para isso antes de visitar Dalton. Mesmo assim, Dalton havia solicitado mais que o dobro desse dinheiro. Depois de iniciar seu negócio, não havia como Ark ter tanto dinheiro. Quando Ark não conseguiu responder, Dalton riu e acrescentou. Antes de sua visita, um mensageiro do Duque Sarkin chegou e me entregou uma carta. Dizia que ele me daria 100 mil ouro se eu o apoiasse. Se continuar assim, Kuran se tornará o comandante da expedição. O Duque Sarkin apenas negociou comigo para obter a maioria e mostrar o seu poder. Então seu oponente é alguém que ofereceu 100 mil de ouro. Você aceitou? Eu recusei. Ark ficou aliviado com suas palavras. Se Dalton se juntasse a Sarkin, não haveria mais nada que ele pudesse fazer. Por outro lado, ele se perguntou por que Dalton recusou. Por quê? Os assuntos governamentais não são tão simples agora. Neste momento não é importante conseguir as coisas imediatamente. Se eu me mover com muita leveza, a chance será perdida e o infortúnio poderá até ocorrer. Você é uma pessoa que obteve um território com suas próprias mãos, então você deve entender minhas palavras. Ark não conseguiu entender todas as palavras de Dalton, mas uma coisa era evidente. Então você não pode aceitar meu pedido. É tipo isso. Dalton assentiu. Mas eu não desgosto de você. Embora Lord Averstein pertença à facção do Marquês Alben, ele é o modelo de um jovem nobre. Ele não é do tipo que obriga alguém a retribuir um favor. Então não foi ele quem mandou você aqui. Você decidiu isso sozinho, sem contar ao seu amigo? Está correto. Você deve tê-lo em alta conta para vir até aqui. Além de você, muitas pessoas também cobiçam Averstein. Não acho que seja ruim que você tenha uma amizade próxima com ele. Se a situação não fosse assim, eu ajudaria você. Não diga isso agora. Ark riu amargamente e murmurou. Apesar dos elogios a Ark e Averstein, Dalton não tinha intenção de promover outro candidato. Ark estava suspirando quando de repente se lembrou de algo. Conheci o Marquês Dalton e aprendi muito. Posso fazer mais uma pergunta? Apenas diga. Como faço para persuadir uma pessoa teimosa? Hahaha, você está me perguntando? Você realmente não é comum. Ok, eu vou te contar. Como persuadir uma pessoa? Você deve primeiro reunir o máximo de informações sobre seu oponente. Depois de compreender o ponto fraco do oponente, ele não poderá recusar. Você pode então começar negociações, depois disso. A fraqueza do oponente. Isso não é um pouco covarde? Quando Ark fez uma expressão incomodada, Dalton balançou a cabeça e sorriu. Ao contrário do campo de batalha, usar esses métodos numa negociação não é covardia. Você tem que usar todos os métodos possíveis para persuadir a pessoa. Esta é a definição de negociação. Então, se alguém descobrisse seu ponto fraco, você não o condenaria? Você não vai ficar com raiva e chamá-los de covardes? Dalton respondeu firmemente à pergunta de Ark. Nervoso? Se uma pessoa realmente me levasse a uma situação difícil, eu a elogiaria. Naquele momento, os olhos de Ark brilharam. Era a resposta que Ark queria ouvir de Dalton. Então vou tomar outra xícara de chá. Ark sorriu e levantou sua xícara. Dalton pareceu confuso por um momento. Mas Dalton caiu em uma armadilha da qual não conseguiu escapar. 10 minutos se passaram assim. A porta se abriu de repente e a marquesa entrou correndo. Querida, é um pedido. Quando sua esposa se aproximou, o rosto firme de Dalton mudou instantaneamente. Dalton parecia ter esquecido que Ark estava olhando e assentiu distraidamente. Ah, o que é isso? Farei o que puder para atender ao seu pedido. Por favor, recomende o Visconde Averstein como comandante da expedição militar. Entendi. Farei o que você quiser. Ark, o quê? Recomende o Visconde Averstein como comandante. Não deve ser muito difícil para você. E isso. Dalton gaguejou e voltou os olhos para Ark. Eles pareciam estar dizendo, o que diabos você fez? A marquesa não sabia nada de política. Dalton também nunca conversou sobre política com ela. No entanto, de repente ela queria que Dalton recomendasse Averstein como comandante após a visita de Ark. Não poderia ser apenas uma coincidência. Foi você quem disse que não se importava com um ataque. Ark ignorou os olhos de Dalton e olhou para longe. Isso mesmo. Ark foi a razão pela qual a marquesa solicitou tal coisa a Dalton. Foi ideia dele para conseguir uma negociação. Ark agiu como se quisesse convencer Dalton. Isso foi para ganhar tempo para a operação de Somi. Como Somi convenceu a marquesa em tão pouco tempo? Marquês Dalton, você agora está preso. Ele teve que persuadir Dalton ou Sarkin para tornar Averstein o comandante. E houve uma razão pela qual Ark escolheu Dalton. Não foi apenas porque o candidato do Duque Sarkin era o que tinha maior probabilidade de vencer. Ao contrário do Duque Sarkin, o Marquês Dalton tem uma fraqueza óbvia. A marquesa que incomodava Dalton naquele momento era sua fraqueza. De acordo com sua pesquisa, Dalton era um nobre respeitado. A única vez que ele perdeu o senso de razão foi quando se tratava de sua esposa. Então não seria 100 vezes mais fácil capturar a esposa dele? Então Ark transferiu sua investigação de Dalton para sua esposa. E esta manhã ele percebeu que a marquesa tinha uma personalidade de princesa. Não apenas seu comportamento, mas milhares de ouro foram gastos em roupas, joias e todo tipo de itens para decorar seus quartos. Roupas e decoração. Somi flutuou instantaneamente na cabeça de Ark naquele momento. Somi vendia constantemente as fantasias que fazia na Ark's Store. Os produtos que ela criou com bordado não tinham sido vistos antes no Novo Mundo, então eles voaram das prateleiras. Houve um acúmulo de pedidos por pelo menos alguns meses. É isso. Não havia como ele lhe dar joias ou metais preciosos que ela não tivesse antes. Mas as roupas de Somi são coisas que a marquesa nunca tinha visto. Ele poderia atrair a atenção da marquesa usando este material. Este quarto é muito bonito. É assim mesmo? Levei um ano para decorar este quarto. A marquesa imediatamente se encheu de orgulho quando Somi elogiou a sala. Então Somi fingiu pensar por um momento antes de dizer, mas é uma pena.
O que é? Os lustres pendurados no teto, as mesas, os móveis e as camas são realmente maravilhosos e cheios de dignidade. De fato, gastei 100 mil ouro decorando este lugar. Mas, as cortinas e toalhas de mesa, eles não são todos itens de primeira qualidade? Eu estou ciente disso. Mas a marquesa deve saber que só porque é caro não significa que seja bom. O design e a cor não transmitem toda a dignidade. Também estou interessado nesta área. Ah, você quer dar uma olhada nisso? Somi tirou alguns tecidos da bolsa. Ela comparou os tecidos com a cama e a mesa antes de falar novamente. Como é? Este tecido não parece muito melhor? A marquesa foi pega no momento em que Somi lhe mostrou as amostras de tecido. Foi um resultado inevitável. Somi agiu como se fosse um tecido simples, mas na verdade era um material especial no qual Ark gastou milhares de ouro. Vários materiais raros que ele encontrou em masmorras, como a teia de aranha dourada e a juba de unicórnio que ele solicitou de rosto, foram usados como materiais de bordado. Só isso já o tornava uma decoração rara. Mas isso foi tudo? Somi examinou vários livros de bordado e criou um design incrível no material. Atualmente todos os itens da sala eram decorados com a imagem de um deus. Mas o bordado de Somi tinha um design contemporâneo simples, mas impressionante. Era uma decoração bonita e rara, então é claro que o coração da marquesa seria capturado. Esta é a primeira vez que vejo algo assim. Onde você comprou algo assim? Eu não comprei. Você não comprou? Isso é algo que eu criei. Realmente? Então você poderia fazer cortinas e outras decorações que combinem com o meu quarto? Não importa quanto dinheiro custe. Isso pode ser rude, mas por favor, não acho que seja rude. Como é o meu hobby, também gostaria de decorar o seu quarto. Pude ver uma sala tão bonita como esta, então gostaria de fazer para vocês os melhores produtos. Mas, Somi suspirou com uma expressão de dor. Não sou especialista em decoração de quartos. Para criar um design que melhor se adapte ao ambiente, terei que ficar aqui e trabalhar. Caso contrário, não poderei criar meus melhores produtos. Mas tenho que partir para uma região diferente em breve. E isso, a marquesa tinha uma expressão desapontada no rosto. Ela estava tão frustrada que até teve vontade de chorar. Você não pode de alguma forma ficar aqui e criar isso para mim? Você vai se divertir muito comigo. Você também pode me ensinar alguns bordados. Eu realmente gostaria disso também. Mas vim aqui hoje porque meu filho queria pedir ao seu marido que apoiasse o Visconde Averstein para se tornar o comandante da expedição. Então, se ele falhar, iremos para outro lugar. Comandante da expedição? Naquele momento, os olhos da marquesa brilharam. Então ela cobriu a boca educadamente e riu alto. Oh, o que é isso? Esse era o problema? Apenas deixe comigo. Eu vou falar comigo, querido. Se minha querida concordar, não será problema. Se o Visconde Averstein se tornar o comandante da expedição, a Uni aceitará meu pedido. Então, a marquesa ficou com Daltin. Eu já prometi. Honey quer me tornar um mentiroso? Ele não, isso não é. Assuntos governamentais. Meu convidado. Não sei. Se você não concordar, eu morrerei. Nem brinque sobre isso. Vou pensar positivamente sobre isso. Você está tentando me enganar de novo usando palavras ambíguas. Não é isso. Vou pensar sobre isso, mas primeiro preciso terminar de falar com meu convidado. Tem certeza? Você promete? A marquesa beijou Daltin e saiu da sala. Daltin limpou a marca do beijo e olhou para Ark. O que você fez com minha esposa? Você não disse que nunca ficaria com raiva? Ark sorriu e respondeu. Daltin finalmente percebeu que havia caído em uma armadilha. Tudo foi planejado desde o início. Levando Daltin para outro quarto enquanto deixava Somi junto com sua esposa, tudo era plano de Ark. Obviamente Daltin estava com raiva. Daltin foi enganado por Ark e foi o adversário em suas negociações. Ele ficou furioso, mas não conseguiu dizer nada depois das palavras que disse anteriormente. Machucaria seu orgulho admitir isso. Daltin murmurou com uma voz profunda. A pessoa que eu pensei ser inocente é na verdade uma cobra. Já ouvi isso muitas vezes. Ok, então vou perguntar novamente. O que você pode me dar? Daltin perguntou com uma expressão de desgosto e Ark riu descaradamente. Era a mesma pergunta, mas era diferente de antes. Ele não aceitou antes, mas desta vez não houve escolha se não aceitar. Então ele poderia negociar diretamente. Minha gratidão e respeito. O que? O rosto de Daltin endureceu, mas depois de um breve momento ele riu abruptamente e disse. Hahaha, sua gratidão e respeito valem mais do que 100 mil ouro? Está correto. Não há dúvidas. Bem, eu realmente não posso odiar um cara como você. Então uma janela de mensagem apareceu na frente do Ark. Asterisco, a arte da comunicação aumentou em 20. Poder político. O poder político aumentou em 100. O poder político aumenta quando você convence um aristocrata ou resolve um problema político. Se o poder político aumentar, você terá uma voz mais forte entre os aristocratas. Isso aumentará suas chances de persuadir com sucesso um aristocrata. A mensagem que apareceu foi um sinal de que Daltin levantou a bandeira branca. Zumbido. No dia seguinte, a sala de conferências estava um caos. Foi porque Daltin retirou o seu candidato e apoiou Averstein. Todos os 20 aristocratas que me seguem recomendarão o Visconde Averstein como comandante da expedição. A confusão se espalhou por todos os rostos dos nobres presentes. Mesmo o rei não conseguiu esconder seus sentimentos. Se Daltin, que tinha 30% do apoio, apoiasse Averstein, o resultado seria óbvio. 60% dos nobres apoiariam Averstein como candidato. Sua Majestade, você tem algo a dizer? Daltin inclinou a cabeça para o lado e perguntou baixinho. O rei balançou a cabeça. Ah não. Bom, se a maioria dos nobres recomendar, então posso confiar o cargo de comandante da expedição a Lord Averstein. Venha aqui e receba sua consulta.
Assim, enquanto Averstein era nomeado pelo rei, os outros conversavam entre si. De qualquer forma, Averstein era agora o comandante da força expedicionária. Ao mesmo tempo, recebeu autoridade para decidir tudo relacionado à expedição. Ark imediatamente se dirigiu a Averstein com um grande sorriso após o término da consulta. Parabéns! Ó, o que está acontecendo? É simples. O Marquês Daltin reconheceu que você é a pessoa certa para o cargo. Ark disse. Naquele momento, o Marquês Daltin se aproximou acompanhado pelo Marquês Alben, que estava no comando da facção de Averstein. Averstein falou imediatamente com Daltin. Marquês Daltin, sua recomendação? Sim, já discuti com o Marquês Alben sobre o problema. O que isso significa? Averstein olhou para o Marquês Alben, que respondeu imediatamente. Não é importante. Lord Daltin estava apenas fazendo uma recomendação sobre o comerciante que será responsável pelo fornecimento de munições para esta expedição. Agradeço sua recomendação e concordei. Isso é tudo. Averstein franziu a testa com a resposta do Marquês Alben. Averstein era honesto e honrado, por isso foi difícil para ele aceitar um acordo de bastidores como este. Marquês Alben. Averstein lançou a Alben um olhar pesado. Então Alben acenou com a mão e disse. Apenas ouça. A pessoa que Lord Daltin recomendou para ser responsável pelo fornecimento de munições é Lord Ark. Ark? Senhor Ark? Averstein olhou para Ark com olhos perplexos. Isso mesmo. Esta foi a razão pela qual ele quis nomear Averstein o comandante da expedição. Atualmente o reino Sudenberg estava sob lei marcial, então o comércio era impossível. Se a guerra durasse muito tempo e não fosse possível negociar, o negócio de Ark iria à falência. Mas havia uma maneira pela qual ele ainda poderia negociar. Era para fornecer os bens militares para a expedição. A expedição do reino Sudenberg seria em grande escala. O que aconteceria se ele tivesse o monopólio de todos os produtos de que a expedição precisava? Ele obteria uma renda enorme. E a autoridade para nomear o fornecedor da mercadoria pertencia ao comandante da expedição. Então Ark queria fazer de Averstein o comandante e obter o contrato de monopólio. Mas enquanto persuadia o Marquês Daltin, Ark percebeu que havia esquecido uma coisa. Era a personalidade de Averstein. Averstein é um homem honesto. Se ele estivesse trabalhando junto, é claro que me daria o contrato exclusivo. Mas é diferente se estiver relacionado com o reino. Mesmo que eu apresente um preço inferior ao dos outros candidatos, ele tem uma relação pessoal comigo, por isso não pode aceitar facilmente. Na verdade, havia uma maneira de Ark conquistar os outros candidatos. A Ark tinha os artesãos do clã Guaxinim. Naturalmente, eles não faziam as coisas de graça. No entanto, Ark poderia obter os itens com um desconto de 20 a 30%. Como os suprimentos militares teriam um volume enorme, o pedido grande significava que ele poderia obter um desconto de 30 a 40%. Seria caro, mas ainda mais barato que outros fornecedores. No entanto, havia a chance de que o obstinado Averstein não aceitasse por causa de sua estreita amizade com Ark. O Duque Sarkin e seu candidato Lord Kuran já haviam feito alguns acordos com a guilda dos comerciantes em Celebrid, mas ainda não adiantará se Averstein se tornar o comandante. Ark ficou preocupado por um tempo antes de decidir usar Daltin. Assim, Daltin recomendou Ark para o cargo. Então a amizade pessoal com Averstein não teria importância, porque a recomendação veio do Daltin. Se esse motivo desaparecesse, não haveria motivo para Averstein não nomear a Ark como fornecedor. Averstein também percebeu um pouco dessa situação. Averstein sorriu sutilmente e assentiu. Eu entendo. Lord Ark, prepare os dados necessários e me encontre na base amanhã. Aqui está. Ark imediatamente entregou-lhe um formulário grosso. Havia dezenas de aldeias de guaxinins no mundo subterrâneo. Ele também tinha bens do clã Baran em seu Tandal, e planejava utilizar a rota comercial triangular de seu Tandal, Silvana e Lancel para circular as mercadorias. Havia também uma lista de preços dos produtos necessários. Averstein só conseguiu rir depois de receber os documentos. Realmente não há ninguém que seja páreo para você. Quero ajudar a expedição tanto física quanto mentalmente. Realmente parece que você é um exército de 1000 homens. Pouco depois, Averstein concedeu formalmente a Ark os direitos oficiais como fornecedor de munições. Contrato Real de Sudenberg. Contratante, comandante da expedição Visconde Averstein igual Ark, o representante da Arks Corporation. O fornecimento dos materiais de guerra necessários para o exército expedicionário que parte para o Principado de Sinil será confiado à Ark. É isso, eu consegui. Ark aplaudiu quando pegou o acordo dourado. Agora, a Arks Corporation era o fornecedor oficial do exército expedicionário. Como ele sempre disse, uma crise é uma oportunidade. Faz apenas alguns dias que Ark estava à beira da falência. Mas Ark usou vários truques criativos para transformar a crise em seu benefício. Se a força expedicionária atingisse seu objetivo, a Arks Corporation seria uma existência única no reino Sudenberg. Serei rico enquanto parar o Lorde das Trevas. E no dia seguinte, no reino Sudenberg, não houve um anúncio em todo o reino. A cruzada do exército de expedição. Atualmente o Principado de Sinils está sendo ameaçado por monstros não identificados. Se for permitido que este mal ganhe mais poder do que o continente, sofrerá um facto terrível, tal como há muito tempo atrás. Portanto, o rei Sudenberg juntamente com o rei Bristania irão reunir uma expedição para lutar contra este mal. Todos bravos guerreiros, junte-se a esta cruzada para proteger nosso mundo e torne-se bravos heróis. Todos os guerreiros que participarem desta expedição receberão uma compensação especial de acordo com sua conquista. Candidatos a recrutamento. Assim, a cruzada foi declarada com o destino do novo mundo em jogo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.